Shabbat Shalom. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Yashar, o livro dos justos, referente a Parashá Vaislar. E naquele tempo, Jacó mandou mensageiros a seu irmão Esaú, em direção à terra de Seir, e ele lhe suplicou. E lhes ordenou, dizendo: Assim direis a meu senhor, a Esaú: Assim diz o teu servo Jacó: Não quero, meu senhor, imaginar que a bênção de meu pai, com qual ele me abençoou, tenha sido benéfica para mim. Porque eu tenho sido esses 20 anos com Labã, e ele me enganou e mudou meu salário 10 vezes, como já antes disseram ao meu senhor. E eu servi-o em sua casa muito, de forma trabalhadora. E Deus depois viu a minha aflição, o meu esforço e o trabalho de minhas mãos, e ele me deu graça e favor diante dele. E eu depois, através desta grande misericórdia de Deus e bondade, adquiri bois e jumentos e gado, e os servos dos homens e servas. E agora estou voltando para minha terra e minha casa, para meu pai e minha mãe, que está em Canaã. E enviei para que o meu senhor saiba de tudo isso, a fim de encontrar graça aos olhos de meu senhor, para que não imagine que eu tenho de mim mesmo obtido riqueza, ou que a bênção com que meu pai me abençoou. E os mensageiros foram a Esaú, e encontraram na fronteira da terra de Edom, indo em direção a Jacó, e 400 homens dos filhos de Seir, o Oreu. Estavam de pé com espadas desembainhadas. E os mensageiros de Jacó disseram a Esaú todas as palavras que Jacó tinha falado com eles sobre Esaú. E Esaú respondeu-lhes com orgulho e desprezo e disse-lhes: Certamente eu tenho ouvido, e realmente foi dito a mim, o que Labão fez a Jacó, que o exaltou em sua casa e deu-lhe suas filhas para esposas, e gerou filhos e filhas, e abundantemente se aumentou na riqueza e riquezas na casa de Labão através de seus meios. E quando viu que sua riqueza era abundante, fugiu com tudo pertencente a ele, da casa de Labão, e levou as filhas de Labão para longe do rosto de seu pai, como cativas pela espada, sem lhe dizer-lhes isso. E não somente Jacó tem feito assim, mas também a mim, por duas vezes enganando a mim. Eu devo ficar em silêncio? Hoje chegou o dia em que em meus campos o encontrarei, e vou fazer de acordo com o desejo do meu coração. E voltaram os mensageiros e vieram a Jacó e disseram-lhe: Fomos a teu irmão Esaú, e dissemos-lhes todas as tuas palavras. Assim e assim ele nos respondeu: Eis que ele vem para encontrar-te com 400 homens. Agora então, vê o que has de fazer e ora diante de Deus para te livrar dele. E quando ele ouviu as palavras de seu irmão que ele tinha falado aos seus mensageiros, Jacó teve muito medo e ficou aflito. E Jacó orou ao Eterno, seu Deus, e disse: Ó Eterno, Deus de nossos pais, de Abraão e Isaque, tu falaste-me quando eu fui embora da casa do meu pai, dizendo: Eu sou, Senhor, Deus de teu pai Abraão e Deus de Isaque. A ti eu te darei esta terra e toda a descendência depois de ti. E farei a tua descendência como as estrelas do céu, e tu te estenderás para os 4 lados do céu, e em ti e tua semente abençoarão todas as famílias da terra. Estabeleceste as tuas palavras de dar a mim riquezas e crianças e gado, como os desejos do meu coração, de dar a mim o que eu pedi, de modo que não tenha falta de nada. E tu depois me disseste: Retorna para teus pais e para a terra natal, e eu te abençoarei. Agora que eu vim, e tu me livraste de Labã, para cair nas mãos de Esaú, que vai matar-me, juntamente com as mães dos meus filhos. Agora, pois, ó Eterno Deus, livrai-me, peço-te, também das mãos de meu irmão Esaú, porque eu tenho muito medo dele. E se não há justiça em mim, faça isso por causa de Abraão e de meu pai Isaque, porque eu sei que foi através da tua bondade e da tua misericórdia que eu adquiri esta riqueza. Agora, portanto, eu rogo-te que livres neste dia com a tua bondade me respondas. E Jacó cessou de orar ao Eterno, e ele dividiu as pessoas que estavam com ele, com as ovelhas e gados em 2 campos.
E entregou metade para o cuidado de Dameseque, filho de Eliezer, servo de Abraão, para um acampamento com seus filhos. E a outra metade ele entregou aos cuidados de seu irmão Elianos, filho de Eliezer, num acampamento com seus filhos. E ordenou-lhes, dizendo: Guardai-vos a uma distância nos campos, e não fiquem muito perto um do outro. E se vier Esaú ao acampamento e os mates, o outro campo escapar. E Jacó permaneceu lá durante toda a noite. Ele deu seus servos instruções sobre as forças de seus filhos. E o Eterno ouviu a oração de Jacó naquele dia, e o livrou Jacó das mãos de seu irmão Esaú. O Eterno enviou 3 anjos do céu, e eles foram diante de Esaú e vieram a ele. E esses anjos apareceram a Esaú e a seu povo como 2.000 homens, cavalgando cavalos equipados com todos os tipos de instrumentos de guerra, e que apareceram diante de Esaú e todos os seus homens divididos em 4 arraiais, com 4 chefes para eles. Um desses arraiais avançou e eles encontraram Esaú vindo com 400 homens em direção a seu irmão Jacó. E este acampamento correu para Esaú e seu povo e aterrorizaram-nos. E Esaú caiu do cavalo em alarme, e todos os seus homens separaram-se dele naquele lugar, pois ficaram com muito medo. E todo o arraial gritou quando eles fugiram de Esaú. E os homens de guerra responderam, dizendo: Certamente nós somos servos de Jacó, o servo de Deus, a quem então podem ficar contra nós? E Esaú disse-lhes: Ó meu senhor, que meu irmão Jacó é o Senhor, e que não tenho visto por estes 20 anos. Agora que eu tenho neste dia chegado para vê-lo, vocês me tratam desta forma? Os anjos lhe responderam, dizendo: Vive o Eterno, que se não fosse por Jacó teu irmão, que não teríamos deixado um remanescente de ti e teu povo, mas apenas por amor a Jacó, que não faremos nada contra eles. E esse arraial levantou-se de Esaú e seus homens, e ele foi embora. E Esaú e seus homens já tinham se afastado quando o segundo arraial veio em direção a ele com todos os tipos de armas. E também fez a Esaú e seus homens como o primeiro arraial tinha feito para eles. E quando as pessoas tinham partido, eis que o terceiro campo veio em direção e eles ficaram apavorados. E Esaú caiu do cavalo e todo o arraial gritou e disse: Certamente nós somos servos de Jacó, que é o servo de Deus, e quem pode estar contra nós? Esaú novamente respondeu, dizendo: Ó meu senhor, Jacó e seu senhor é meu irmão. Por 20 anos eu não vi o seu rosto, e ouvi neste dia que ele estava vindo, e fui neste dia para encontrá-lo, e vocês me tratam desta maneira? Responderam-lhe eles, disseram-lhes: Como vive o Eterno, que se não fosse por Jacó teu irmão, que não teríamos deixado remanescente de ti e do teu povo, mas apenas por amor a Jacó, que não faremos nada contra os teus homens. E o terceiro arraial também passou com eles, e ele ainda continuou no seu caminho com os seus homens para Jacó. Quando o quarto arraial veio em direção a ele, também fez a ele e seus homens como os outros fizeram. E quando Esaú viu o mal que os 4 anjos tinham feito a ele e seus homens, ele ficou com muito medo de seu irmão Jacó, e ele foi encontrá-lo em paz. E Esaú escondeu seu ódio contra Jacó, porque ele estava com medo de sua vida por conta de seu irmão Jacó, porque imaginava que os 4 campos que ele tinha visto antes eram servos de Jacó. E Jacó permaneceu naquela noite com os servos em seus campos, e resolveu com seus servos de dar a Esaú um presente de tudo que tinha com ele, e de todos os seus bens. E Jacó levantou-se de manhã, ele e seus homens, e eles escolheram entre o gado um presente para Esaú. Este é o valor do presente que escolheu Jacó do rebanho para dar ao seu irmão Esaú, e ele selecionou 240 cabeças dos rebanhos, e ele selecionou dos camelos e jumentos 30 de cada um, e escolheu 50 vacas. Meteu-os em 10 rebanhos, e colocou cada espécie por si só, e entregou nas mãos de 10 dos seus servos, cada rebanho à parte. E ordenou-lhes e disse-lhes: Guardai-vos a uma distância um de cada outro, e coloquem um espaço entre os bandos. Quando Esaú e aqueles que estão com ele vos encontrarem, perguntarem, dizendo: Quem és e para onde vocês vão? A quem pertence tudo isso de vocês? Vocês devem dizer-lhes: Nós somos servos de Jacó, e nós vimos para encontrar Esaú em paz. E eis que Jacó vem atrás de nós. E aquilo que está diante de nós é um presente enviado de Jacó a seu irmão Esaú.
E se vos disserem, por que deixa atrasar atrás de você, ao vir em encontro do seu irmão e ver seu rosto, então vocês devem dizer, certamente ele vem atrás com a alegria de encontrar seu irmão, pois ele disse, vou satisfazê-lo com o presente que preparei para ele, e depois disso vou ver seu rosto, porventura ele me aceitará. Assim, tudo passou para as mãos de seus servos, e foram adiante dele naquele dia. E ele passou aquela noite com seus campos, junto da fronteira do ribeiro de Jabuque. E ele levantou-se no meio da noite, e tomou suas mulheres e servos, suas empregadas e todos os pertencentes a ele, e ele naquela noite passou sobre o ribeiro de Jabuque. E quando ele passou todos os pertencentes a ele sobre o riacho, Jacó foi deixado por si mesmo, e um homem se encontrou com ele, e ele lutou com ele naquela noite até o romper do dia. E a juntura da coxa de Jacó foi tocada por lutar com ele. E ao romper do dia, o homem deixou Jacó lá, e abençoou e foi embora. E Jacó passou o ribeiro no raiar do dia, e ele parou em cima de sua coxa. O sol levantou sobre ele quando tinha passado o ribeiro, e veio até o local de seu gado e crianças. E foram até meio-dia, enquanto eles estavam indo com o presente, foi passando adiante deles. E Jacó levantou os olhos e olhou, e eis que Esaú estava a uma distância, vindo juntamente com muitos homens, cerca de 400. E Jacó teve muito medo de seu irmão. E Jacó apressou-se e dividiu seus filhos e as suas esposas, suas servas, e a sua filha Diná, e colocou em uma caixa e entregou nas mãos de seus servos. E ele passou diante de seus filhos e esposas para encontrar seu irmão. E ele se inclinou para o chão, e ele se inclinou 7 vezes até que ele se aproximou de seu irmão. Deus fez Jacó encontrar graça diante de Esaú e seus homens, pois Deus tinha ouvido a oração de Jacó. O medo de Jacó e seu terror caiu sobre seu irmão Esaú, porque Esaú tinha muito medo de Jacó pelo que os anjos de Deus tinham feito a Esaú, e a ira de Esaú contra Jacó se tornou em bondade. Quando Esaú viu Jacó correndo em sua direção, ele também correu em direção a ele, e eles se abraçaram, e caiu sobre seu pescoço, e eles se beijaram e choraram. E Deus colocou medo e bondade para com Jacó nos corações dos homens que vieram com Esaú, e também beijaram Jacó e o abraçaram. E também Elifaz, filho de Esaú, com seus 4 irmãos, filhos de Esaú, choravam com Jacó e beijaram-no e abraçaram-no, pois o medo que Jacó tinha caído sobre eles todos. E Esaú levantou os olhos e viu as mulheres com seus filhos, os filhos de Jacó, andando atrás de Jacó e curvando-se ao longo da estrada para Esaú. E disse Esaú a Jacó: Quem são estes contigo, meu irmão? Estes são os filhos, teus filhos ou teus servos? Respondeu Jacó a Esaú: Eles são meus filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. E quando Jacó estava falando com Esaú e seus homens, Esaú viu todo o acampamento. E ele disse a Jacó: De onde vem que tenho obtido todo o campo que encontrei ontem à noite? E Jacó disse: Para achar graça aos olhos de meu senhor, isso é o que Deus graciosamente deu a teu servo. E o presente chegara antes de Esaú, e Jacó o pressionou, dizendo: Peço-te que aceites o presente que eu trouxe ao meu senhor. E Esaú disse: Por que seria esse o meu propósito? Guarda o que tens para ti mesmo. E Jacó disse: Compete-me a dar tudo isso, já que tenho visto o teu rosto, e que tu ainda vives em paz. E Esaú recusou aceitar o presente. E Jacó disse-lhe: Rogo-te, meu senhor, que agora tenho achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porque eu tenho preparado, pois vi o teu rosto como tivesse visto o rosto de Deus, e alegras-te comigo. E Esaú tomou o presente, e Jacó também deu a Esaú prata, ouro e obdélio. E Esaú dividiu o gado que estava no campo, ele deu a metade para os homens que tinham vindo com ele, pois eles tinham vindo a soldo, e a outra metade ele entregou na mão de seus filhos. E a prata e o ouro obdélio deu nas mãos de Elifaz, seu filho mais velho. E Esaú disse a Jacó: Vamos permanecer contigo, vamos lentamente ao longo do caminho contigo, até que venhas à minha casa comigo, para que possamos habitar juntos. E Jacó respondeu seu irmão, disse: Eu faria como meu senhor fala a mim,
Mas o meu senhor sabe que estes filhos são tenros e os rebanhos com os teus jovens que estão comigo, e teremos de ir devagar, pois se eles foram rapidamente, todos eles morrerão, pois tu conheces o seu peso e a sua fadiga. Portanto, que meu senhor passe adiante de seu servo, e eu irei lentamente por causa das crianças e do rebanho, até que eu volte para a casa do meu senhor em Seir. E disse Esaú a Jacó: Vou colocar contigo algumas das pessoas que estão comigo para cuidar de ti na estrada, e levar a tua fadiga e seu fardo. E ele disse: Não seja assim, meu senhor. Se eu achei graça aos seus olhos, eu irei a ti a Seir, habitaremos ali como tu falaste. Vai tu, pois, em seguida te seguirei com o meu povo. E Jacó disse isso a Esaú, a fim de demover Esaú e seus homens de irem com ele, para que Jacó depois pudesse ir para a casa de seu pai, para a terra de Canaã. E Esaú ouviu a voz de Jacó, e Esaú voltou com 400 homens que estavam com ele e seu rebanho a Seir. E Jacó e todos os pertencentes a ele foram neste dia até a extremidade da terra de Canaã, em suas fronteiras, e lá permaneceram algum tempo. E algum tempo depois, Jacó afastou-se das fronteiras da terra, e ele veio para a terra de Shalem, que é a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e ele descansou na frente da cidade. E ele comprou uma parcela do campo dos filhos de Amor, o povo da terra, por 5 siclos. E Jacó construiu para si uma casa e armou ali a sua tenda, e ele fez currais para o seu gado, e chamou o nome daquele lugar de Sucote. E Jacó permaneceu em Sucote 1 ano e 6 meses. E naquele tempo, algumas das mulheres dos habitantes da terra foram à cidade de Siquém para dançar e alegrar-se com as filhas dos habitantes da cidade. E quando partiram, Raquel e Elias, esposa de Jacó com suas famílias, também foram para contemplar a alegria dos filhos da cidade. E Diná, filha de Jacó, também foi junto com elas, e viu as filhas da cidade, e eles ficaram lá diante dessas filhas, enquanto todas as pessoas da cidade estavam de pé, por eles assistindo seus regozijos. Todas as grandes pessoas da cidade estavam lá. E Siquém, filho de Amor, o príncipe da terra, também estava lá para ver elas. E Siquém viu Diná, filha de Jacó, sentada com sua mãe diante das filhas da cidade. E da jovem ele se agradou muito. E ele então perguntou a seus amigos e seu povo, dizendo: De quem é a filha de que está entre as mulheres que eu nunca vi nesta cidade? E eles disseram-lhe: Certamente esta é a filha de Jacó, filho de Isaque, o hebreu, que habita na cidade. Por algum tempo, quando foi noticiado que as filhas da terra iam saindo para se alegrar, ela foi com a mãe e suas servas para sentar-se entre elas como vez. E Siquém viu Diná, filha de Jacó, e quando ele olhou para ela, sua alma apegou-se a Diná. E viu e a tomou pela força. E Diná chegou à casa de Siquém, e ele agarrou-a com força e se deitou com ela e humilhou-a. Ele a amava muito e colocou em sua casa. E eles vieram e disseram a coisa a Jacó. E quando Jacó soube que Siquém tinha contaminado Diná, sua filha, Jacó enviou 12 de seus servos para buscar Diná na casa de Siquém, e foram e chegaram à casa de Siquém para tirar Diná de lá. E quando chegaram, Siquém saiu a eles com seus homens e os expulsaram. E ele não os deixaram chegar diante de Diná, mas Siquém estava sentado com Diná, beijando e abraçando-a diante de seus olhos. E os servos de Jacó voltaram e disseram-lhe, falando: Quando chegamos, ele e seus homens nos afastaram para longe. E assim fez Siquém a Diná diante de nossos olhos. E Jacó sabia que Siquém havia contaminado sua filha, mas ele não disse nada. E seus filhos estavam alimentando o gado no campo, e Jacó permaneceu em silêncio até seu retorno. E antes de seus filhos chegarem em casa, Jacó enviou 2 donzelas, filhas de seus servos, para cuidar de Diná na casa de Siquém, e permanecer com ela. E Siquém enviou 3 de seus amigos para seu pai, Amor, filho de Hidequem, filho de Pered, dizendo: Confirma esta donzela por esposa. E Amor, o filho de Hidequem, o heveu, chegou à casa do seu filho em Siquém e sentou-se diante dele. E Amor disse a seu filho Siquém: Não há então nenhuma mulher entre as filhas do teu povo para que tu queiras levar uma mulher hebreia que não é do teu povo? E Siquém disse a ele: Apenas ela me agrada a mim, porque ela é agradável aos meus olhos.
E Amor fez conforme a palavra de seu filho, pois ele era muito amado por ele. E saiu Amor a Jacó para partilhar com ele sobre esse assunto. Quando ele tinha ido embora da casa de seu filho Siquém, antes de vir para Jacó para falar com ele, eis que os filhos de Jacó tinham vindo do campo e ouviram a coisa que Siquém, filho de Amor, tinha feito. Os homens ficaram muito indignados por sua irmã, e todos eles retornaram para casa cheios de raiva, a tempo de recolher o seu gado. E eles vieram e se sentaram diante de seu pai e falaram-lhes cheios de ira, dizendo: Certamente a morte se deve a este homem e a sua família, pois o eterno Deus da terra inteira ordenou a Noa e seus filhos ao homem nunca roubasse nem cometesse adultério. Agora eis que Siquém tem fornicado, devastado e comprometido nossa irmã, que não há de todas as pessoas da cidade quem falasse uma palavra de condenação para com ele. Certamente tu sabes, entendes, que a sentença de morte é justa para Siquém, e para seu pai, e para toda a cidade, por conta da coisa que ele fez. Enquanto eles estavam falando diante de seu pai neste momento, eis que Amor, pai de Siquém, veio falar com Jacó as palavras de seu filho sobre Diná, e ele se sentou diante de Jacó perante seus filhos. E Amor falou-lhes, dizendo: A alma de meu filho Siquém almeja sua filha. Peço-vos que me deis para uma esposa e case com a gente. Dá-nos, pois, os teus filhos, e nós te daremos as nossas filhas, e venham morar conosco em nossa terra, e nós seremos como um povo da terra. Porque a nossa terra é muito extensa, e por isso habitem e se estabeleçam nela, e obtenham bens, e façam conforme o que vocês desejam, e que ninguém fale contra vocês. E Amor terminou de falar a Jacó e seus filhos, e eis que Siquém, seu filho, veio depois dele, e ele sentou-se diante deles. E Siquém falou antes de Jacó e seus filhos, dizendo: Que eu ache graça aos seus olhos para que me dê sua filha, e tudo o que falares eu vou fazer por ela. Peça-me abundância de dote e presentes, e te darei. Tudo o que me disseres eu vou fazer, e quem quer que seja que se rebelar contra as tuas ordens, ele morrerá. Apenas dá-me a donzela por esposa. E Simeão e Levi responderam a Amor e Siquém, seu filho, enganosamente, dizendo: Tudo o que tens falado nós vamos fazer por ti. Eis que nossa irmã está na tua casa, mas fica longe dela até que consultemos nosso pai Isaque quanto a este assunto, pois podemos fazer nada sem o seu consentimento. Pois ele conhece os caminhos de nosso pai Abraão, e tudo o que ele disser nós iremos fazer, e não vamos esconder nada de ti. Simeão e Levi falaram isso a Siquém, seu pai, a fim de encontrar um pretexto para procurarem conselho com o que deveria ser feito a Siquém, sua cidade, nesta matéria. E quando Siquém, seu pai, ouviram as palavras de Simeão e Levi, pareceu bem à vista deles, e Siquém, seu pai, saíram para ir para casa. Quando eles tinham ido embora, os filhos de Jacó conspiraram sobre seu pai, falando: Eis que nós sabemos que a morte é justa a esses iníquos e para a sua cidade, porque eles transgrediram o que o Eterno tinha ordenado a Noa e os seus filhos e a sua descendência depois deles. E também Siquém fez tal coisa a nossa irmã Diná, profanando-a. Tal vileza nunca deve ser feita entre nós. Agora, pois, vejamos o que fazer. Procuramos conselho e pretexto o que deve ser feito a eles, a fim de matar todos os habitantes dessa cidade. E Simeão disse-lhes: Eis aqui um bom conselho para ti. Diga a eles para circuncidar todos os homens entre eles, como nós somos circuncidados. E se não quiserem fazer isso, devemos tomar nossa filha deles e ir embora. E se o consentirem fazer isso e o executarem, então, quando eles estiverem afundados de dor, iremos atacá-los com nossas espadas quando menos esperarem, e matar todo homem entre eles. O conselho de Simeão lhe agradou, e Simeão e Levi resolveram fazer como fora proposto. Na manhã seguinte, Siquém e Amor, seu pai, vieram de novo a Jacó e seus filhos para falar a respeito de Diná, e ouvir a resposta que os filhos de Jacó dariam às suas palavras. Os filhos de Jacó falaram enganosamente a eles, dizendo: Nós falamos ao nosso pai Isaque todas as suas palavras, e tuas palavras agradaram a ele. Mas ele falou para nós, dizendo: Assim fez Abraão, seu pai, e lhe ordenou da parte de Deus, Senhor de toda a terra, que qualquer homem que não é de seus descendentes, que queira tomar uma de suas filhas, fará com que todos os homens que pertencem a ele sejam circuncidados,
como estamos nós mesmos circuncidados, e então nós poderemos dar a nossa filha para sua mulher. Agora temos te dado a conhecer todos os nossos caminhos, e o nosso pai falou para nós, pois não podemos fazer isso que nos falaste a nós, de dar nossa filha a um homem não circuncidado, para que isso não traga desgraça para nós. Mas iremos consentir com vocês, e lhe daremos nossa filha, e nós também tomaremos as vossas filhas, que habitaremos entre vocês e seremos um só povo, como vocês falaram. E se vocês nos ouvirem a nós, e consentirem a ser como nós, circuncidando todos os homens pertencentes a vocês, assim como nós somos circuncidados. E vocês não deem ouvidos a nós, para que cada homem seja circuncidado como estamos circuncidados, como já se ordenou, então iremos a vocês e levaremos nossa filha de vocês e iremos embora. E Siquém seu pai amou, ouviram as palavras dos filhos de Jacó, e a coisa agradou muito. E Siquém seu pai amou, apressaram-se a fazer a vontade dos filhos de Jacó, pois Siquém gostava muito de Diná, e a sua alma estava voltada para ela. Siquém seu pai amou, apressaram-se e foram para a porta da cidade, reuniram todos os homens de sua cidade, e falaram-lhe as palavras dos filhos de Jacó, dizendo: Chegamos a esses homens, os filhos de Jacó, e falamos-lhes sobre sua filha, e estes homens consentirão fazer de acordo com os nossos desejos. E eis que a nossa terra é de grande extensão, e eles irão morar na mesma e negociarão nela. E seremos um povo, vamos tomar as suas filhas, as nossas filhas, e vamos dar-lhe para esposas. Mas só nesta condição esses homens consentiram em fazer isso. Consentirão em fazer isso. Que todos os homens entre nós devem circuncidar, como eles são circuncidados, e como seu Deus lhe ordenou, quando tivemos feito de acordo com suas instruções para sermos circuncidados. Então eles vão morar entre nós, juntamente com seu gado e posses, e seremos como um povo com eles. E quando todos os homens da cidade ouviram as palavras de Siquém do seu pai amor, então todos os homens de sua cidade se agradaram com essa proposta, e eles obedeceram para serem circuncidados, pois Siquém, seu pai amor, era muito estimado por eles, sendo os príncipes da terra. E no dia seguinte, Siquém e Amor, seu pai, levantaram-se de manhã cedo, e eles reuniram todos os homens de sua cidade no meio da cidade, e chamaram os filhos de Jacó para circuncidar todos os homens pertencentes a eles naquele dia e no próximo. E eles circuncidaram Siquém e Amor, seu pai, os 5 irmãos de Siquém. Então E no dia seguinte, Siquém e Amor, seu pai, levantaram-se de manhã cedo, e eles reuniram todos os homens de sua cidade no meio da cidade, chamaram os filhos de Jacó para circuncidar todos os homens pertencentes a eles naquele dia e no próximo. E eles circuncidaram Siquém e Amor, seu pai, e os 5 irmãos de Siquém, cada um se levantou e foi para casa, pois isso vinha do Eterno contra a cidade de Siquém. Da parte do Eterno foi o conselho de Simeão nesta matéria, a fim de que o Eterno entregasse a cidade de Siquém nas mãos dos filhos de Jacó. E o número de todos os homens que foram circuncidados foram 645 homens, 246 crianças. Mas Hidequim, filho de Pered, pai de Amor, e seus irmãos não quiseram ouvir Siquém a seu pai Amor, e eles não foram circuncidados, pois a proposta dos filhos de Jacó era repugnante à vista deles. E eles se enfureceram pelas pessoas da cidade não terem dado ouvidos a eles. Na noite do segundo dia, eles encontraram 8 crianças pequenas que não haviam sido circuncidados, pois suas mães tinham escondido de Siquém seu pai Amor e dos habitantes dos homens da cidade. E Siquém e seu pai Amor mandaram trazê-los diante deles para que fossem circuncidados. Quando Hidequim e seus irmãos saltaram para eles com suas espadas procurando feri-los, e ameaçaram matar também Siquém seu pai Amor e Diná com eles em conta desta questão. E disse-lhes: Esta é a coisa que vocês fizeram, não existem mulheres entre as filhas de seus irmãos, os cananeus, para que pretendam levar até vós, as filhas dos hebreus, a quem vós nunca conheceram antes, e vão fazer este ato que nossos pais nunca ordenaram, e vocês prosperarem nisto que intentam, e o que vão vocês responder neste caso a seus irmãos, os cananeus, que virão amanhã e pedir contas em relação a isso. E se vosso ato não aparecer justo e bom à sua vista, o que vão fazer para salvar as suas vidas,
E o que farei eu para salvar as nossas vidas, pois não terem dado ouvidos à nossa voz? E se os habitantes da terra e todos os seus irmãos, os filhos de Rã, ouvirem vosso ato e disserem, por conta de uma mulher hebraica, fez-se quem amou seu pai, todos os moradores de sua cidade, rebeldes e conforme os seus ancestrais, nunca nos ordenaram, para onde então vocês vão voar, ou onde se esconderão de vossa vergonha? Todos os seus dias diante de seus irmãos, os habitantes da terra de Canaã. Agora, pois, não podemos suportar essa coisa que você fez contra nós, nem também não seremos sobrecarregados com esse jugo sobre nós, que nossos antepassados não nos ordenaram. Eis que amanhã iremos e juntaremos todos os nossos irmãos, irmãos cananeus que habitam a terra, com todos nós, para ferir vocês e todos aqueles que confiarem em vocês, de forma que fique um remanescente deixado de vocês ou deles. Quando Amor e Siquém seu filho e todo o povo da cidade ouviram as palavras de Hidequem e seus irmãos, eles ficaram com medo de suas palavras e temeram, e eles se arrependeram-se do que tinham feito. E Siquém e seu pai Amor respondeu a seu pai Hidequem e seus irmãos e disseram: todas as palavras que vocês falaram a nós são verdadeiras. Agora não digam, nem imaginem em vossos corações, por conta do amor dos hebreus, se fez uma coisa que nossos antepassados não nos ordenaram. Mas porque vimos que não era a intenção e vontade de aderir ao nosso desejo de tomar a sua filha como nossa, exceto nesta condição, por isso ouvimos as suas vozes e fizemos este ato que vocês sabem, a fim de alcançar o nosso desejo da parte deles. E quando tivermos obtido nosso pedido deles, vamos então voltar a eles e fazer-lhes o que diz a nós. Nós te suplicamos então que esperem até nossa carne estar curada e novamente tornar forte. E nós então iremos a uma contra eles, a fim de, a fazer-lhes o que está nos vossos corações e no nosso. E Diná, filha de Jacó, ouviu todas as palavras que Hidequem e seus irmãos tinham falado, e que Amor e Siquém, seu filho, e as pessoas de sua cidade lhe responderam. E ela se apressou e mandou uma de suas criadas, que seu pai tinha enviado a cuidar dela na casa de Siquém, a Jacó, seu pai, e seus irmãos, dizendo: assim fez Hidequem e seus irmãos, se aconselham sobre vocês. Assim fez Amor e Siquém, e as pessoas da cidade a responder-lhes. E Jacó ouviu estas palavras e ficou cheia de ira, e sua ira se acendeu contra eles. E Simeão e Levi jurou e disse: viva o Eterno, Deus de toda a terra, que desta vez, amanhã, não haverá um remanescente deixado em toda a cidade. E os 20 jovens que tinham se ocultado, que não eram circuncidados, lutaram contra Simeão e Levi. Simeão e Levi mataram 18 deles, 2 deles fugiram e escaparam para alguns poços de cal, que estavam na cidade. E Simeão e Levi procuraram por eles, mas não conseguiram encontrá-los. E Simeão e Levi persistiram em ir de casa na cidade, mataram todas as pessoas da cidade no fio da espada, e a ninguém deixaram. Houve uma grande consternação no meio da cidade, o grito do povo da cidade subiu ao céu, e todas as mulheres e as crianças gritaram em voz alta. E Simeão e Levi despedaçaram toda a cidade, e não deixaram nenhum homem permanecer em toda a cidade. E eles mataram Amor e Siquém, seu filho, no fio da espada, e trouxeram Diná da casa de Siquém. E os filhos de Jacó foram e voltaram, e chegaram os mortos, e saquearam todas as suas propriedades, que estavam nas cidades no campo. Enquanto eles estavam tomando o despojo, 300 homens levantaram-se e jogaram pó para eles, e os feriram com pedras. E Simeão voltou para eles, e matou todos eles a fio da espada. E Simeão retornou antes de Levi e foi para a cidade. E eles levaram suas ovelhas, seus bois e seu gado, e também o restante das mulheres e os pequeninos. E eles também, tudo com eles. E eles abriram a porta e saíram e vieram ao seu pai Jacó. E quando Jacó viu tudo o que tinham feito à cidade, e viu o despojo que eles tomaram dele, Jacó ficou muito zangado com eles, e Jacó disse-lhes: que é isso que vocês me fizeram? Eis que obtive descanso entre os habitantes da terra cananeia, e nenhum deles mexeu comigo. E agora vocês me fizeram odioso aos olhos dos habitantes da terra, entre os cananeus e os perizeus. Eu sou pequeno em número, e todos eles se juntarão contra mim e nos matarão, quando ouvirem falar de nosso trabalho com os seus irmãos, e eu e minha casa seremos destruídos. E Simeão e Levi, todos os seus irmãos com eles, responderam a seu pai Jacó e disseram:
Eis que nós vivemos na terra, e Siquém fez isso para nossa irmã. Por que te calaste em tudo o que Siquém tem feito? E deve ele tratar nossa irmã como uma prostituta nas ruas? E o número de mulheres que Simeão e Levi levaram cativas à cidade de Siquém, que eles não mataram, era de 85, que não tinham conhecido o homem. Onde é que eu estava aqui, que até aqui eu me perdi. E o número de mulheres que Simeão e Levi levaram cativas à cidade de Siquém, e que eles não mataram, era de 85, que não tinham conhecido o homem. E entre eles estava uma jovem donzela de bela aparência e bem favorecida, cujo nome era Buná, e Simeão tomou-a por mulher. E o número de homens que levaram cativos e não mataram era de 47 homens, e o resto eles mataram. E todos os homens e mulheres jovens que Simeão e Levi tinham tomado cativos à cidade de Siquém, foram servos dos filhos de Jacó e de seus filhos depois deles, até o dia em que os filhos de Jacó saíram da terra do Egito. Quando Simeão e Levi haviam saído da cidade, os dois jovens que foram deixados, eles se ocultaram na cidade e não morreram entre as pessoas da cidade. Levantaram-se, e esses jovens entraram na cidade e caminharam e encontraram a cidade desolada, sem homens, cheia de choro das mulheres. E esses jovens gritaram e disseram: Eis que este é o mal que os filhos de Jacó do Hebreu fizeram a esta cidade, destruindo hoje uma das cidades cananeias, sem nunca terem temido por suas vidas em toda a terra de Canaã. E estes homens saíram da cidade e foram para a cidade Tapnar. E eles foram lá e disseram aos habitantes de Tapnar tudo o que havia acontecido, e tudo o que os filhos de Jacó tinham feito à cidade de Siquém. E a informação chegou a Jazubes, rei de Tapnar, e enviou homens para a cidade de Siquém para ver aqueles jovens, pois o rei não acreditava neles nesse assunto, dizendo: Como podem dois homens devastar uma cidade tão grande como Siquém? E o mensageiro de Jazube voltaram e disseram-lhe, dizendo: Fomos até a cidade, e ela está destruída. Não há um homem ali, só as mulheres chorando. Nem há qualquer rebanho ou gado lá, pois tudo o que havia na cidade os filhos de Jacó levaram. E Jazube espantou-se, dizendo: Como pode dois homens fazer tal coisa para destruir assim uma cidade grande, e não houve homem capaz de enfrentá-los? Pois, desde os dias de Nimrod, que se viu tal coisa, nem mesmo na mais remota época se viu como ocorrido. E Jazube, rei de Tapnar, disse a seu povo: Sejam corajosos e vamos lutar contra esses hebreus, e fazer-lhes como eles fizeram a cidade, vamos vingar a causa do povo da cidade. E Jazube, rei de Tapnar, consultou seus conselheiros sobre este assunto, e seus conselheiros disseram-lhe: Não queiras tu ir sozinho prevalecer sobre os hebreus, pois devem ser poderosos para fazer este trabalho contra a nossa cidade, contra toda a cidade. Se dois deles assolaram a cidade inteira, e ninguém se levantou contra eles, certamente, se tu queres ir contra todos eles vão se levantar contra nós para nos destruir na mesma. Mas se tu queres, apela para todos os reis que nos cercam, até que eles estejam unidos. Então nós iremos com eles e lutaremos contra os filhos de Jacó. Mas se tu queres, apela para todos os reis que nos cercam, até que eles estejam unidos. Então nós iremos com eles e lutaremos contra os filhos de Jacó, e tu prevalecerás contra eles. E Jazube ouviu as palavras de seus conselheiros, e as palavras agradaram a ele, e assim ele fez. E Jazube, rei de Tapná, apelou para todos os reis dos amorreus, que são vizinhos de Siquém e Tapnar, dizendo: Subam comigo e me ajudem. Vamos ferir a Jacó, o hebreu, e todos os seus filhos, e destruí-los da face da terra, pois assim eles fizeram a cidade de Siquém. E vocês não sabem disso? Todos os reis dos amorreus ouviram o mal que os filhos de Jacó haviam feito à cidade de Siquém, e eles ficaram muito impressionados com eles. Os 7 reis dos amorreus juntaram todos os seus exércitos, cerca de 10.000 homens com espadas desembainhadas, e vieram lutar contra os filhos de Jacó. Jacó ouviu que os reis dos amorreus se reuniram para lutar contra seus filhos. Jacó ficou com muito medo e angustiado. E Jacó exclamou contra Simeão e Levi, dizendo: O que é isto que vocês fizeram? Por que vocês me feriram para trazer contra mim todos os filhos de Canaã para destruir a mim e minha casa?
pois eu estava em repouso, eu e também minha família. E vocês fizeram isso comigo, provocaram os habitantes da terra contra mim com vosso ato. E Judá respondeu seu pai, dizendo: Foi em vão que meus irmãos Simeão e Levi mataram todos os habitantes de Siquém? Certamente que não, porque Siquém havia humilhado nossa irmã e transgrediu o mandamento que nosso Deus deu a Noa e seus filhos, pois Siquém tomou nossa irmã pela força e cometeu adultério com ela. E Siquém fez todo esse mal, e nenhum dos habitantes de sua cidade contendeu com ele, dizendo: Por que queres tu fazer isto? Certamente por causa disto meus irmãos foram e feriram a cidade. E o Senhor a entregou nas suas mãos, porque os seus habitantes tinham transgredido as ordens do nosso Deus. É então por nada que eles têm feito tudo isso? E agora, por que tens medo ou te angustias? Por que estás tu descontente com os meus irmãos? É porque tua ira se acendeu contra eles? Certamente Deus nosso, que entregou em sua mão a cidade de Siquém e seu povo, ele também entregar em nossas mãos, todos os reis cananeus que estão vindo contra nós. E nós fazemos-lhes como meus irmãos fizeram a Siquém. Agora fica tranquilo sobre eles e joga fora seus teus medos, mas confia no eterno nosso Deus e orai a ele para nos ajudar, nos livrar e entregar nossos inimigos em nossas mãos. E Judá chamou um dos servos de seu pai. Vai agora e vê onde os reis que estão vindo contra nós estão acampados com seus exércitos. E o servo foi e olhou de longe, e subiu em frente ao monte Sion, e viu todos os campos dos reis que estavam nos campos. Ele viu, e ele voltou a Judá e disse: Eis que os reis estão situados no campo com todos os seus campos, um povo muito numeroso como a areia na praia do mar. Então disse Judá, Simeão e Levi, todos os seus irmãos: Sejam valentes e filhos de valor, pois o eterno nosso Deus é conosco, não tenha medo deles. Fique firme, cada homem cingido, com suas armas de guerra, com arco, espada, e vamos e lutemos contra esses homens não circuncidados. O eterno é nosso Elohim, ele nos livrará. E levantaram-se, cada um cingindo com suas armas de guerra, grandes e pequenos, 11 filhos de Jacó, e todos os servos de Jacó com eles. E todos os servos de Isaque, que estavam com Isaque em Hebron, veio a eles equipados com todos os tipos de instrumentos de guerra. E os filhos de Jacó e seus servos, sendo 112 homens, foram para encontrar estes reis, e Jacó também foi com eles. E os filhos de Jacó enviaram a seu pai Isaque, filho de Abraão, em Hebron, e Kiriat Arba, dizendo: Ore, nós te pedimos, por nós ao eterno nosso Deus, para nos proteger das mãos dos cananeus que estão vindo contra nós, e para entregá-los em nossas mãos. Isaque, filho de Abraão, orou ao Eterno por seus filhos e disse: Ó Eterno Deus, tu prometestes a meu pai, dizendo: Eu te multiplicarei a tua descendência como as estrelas no céu. E tu também me prometeste, ouvimos a tua palavra, e agora eis que os reis de Canaã estão vindo juntos para fazer guerra com os meus filhos, porque eles não provocaram esta violência. Agora, pois, ó Eterno Deus, Deus de toda a terra, destrói, peço-te, o conselho destes reis, para que eles não possam lutar contra meus filhos, e espanta os corações desses reis e seus povos com o terror dos meus filhos, e derruba o seu orgulho, e elas se retirem para longe dos meus filhos. E com tua mão poderosa e braço estendido, livra os meus filhos e os que estão juntos deles, pois força e poder estão em suas mãos para fazer tudo isso. E os filhos de Jacó e seus servos avançaram para estes reis. Eles confiavam no Eterno, seu Deus, enquanto eles estavam indo. Jacó, seu pai, também orou ao Eterno e disse: Ó Eterno Deus, Deus poderoso e exaltado, que reina desde os dias da antiguidade até agora e para sempre. Tu és o que faz as guerras e as faz cessar. Na tua mão está o poder de exaltar e humilhar. E o que a minha oração possa ser aceitável diante de ti, que tu me acolhas com as tuas misericórdias para espantar os corações desses reis e seus povos com o temor dos meus filhos e aterrorizá-los em seus campos, e com tua grande bondade livre aqueles que depositam em ti toda a sua confiança, pois tu és quem pode entregá-los a nós e reduzir nações debaixo do nosso poder. E todos os reis dos amorreus se reuniram no campo para consultar com seus conselheiros o que deveria ser feito com os filhos de Jacó, pois eles ainda estavam com medo deles, dizendo: Eis que 2 deles mataram toda a cidade de Siquém.
E o Eterno ouviu as orações de Isaque e Jacó, e ele encheu os corações de todos esses conselheiros dos reis, com muito medo e terror, e por unanimidade exclamaram: Endoideceram neste dia, ou não há entendimento em vocês, para que vocês declarassem guerra com os hebreus? E por que vocês se agradam em vossa própria destruição nesse dia? Eis que 2 deles vieram para a cidade de Siquém sem medo ou terror, e mataram todos os habitantes da cidade, e nenhum homem se levantou contra eles. E como vocês serão capazes de lutar com todos eles? Certamente vocês sabem que que o seu Deus é muito afeiçoado a eles, e tem feito coisas poderosas para eles, como não foram feitos desde os dias da antiguidade. E entre todos os deuses das nações, não há ninguém que possa fazer como os seus grandes feitos. Certamente ele livrou seu pai, Abraão hebreu, da mão de Nimrod, e da mão de todo o seu povo, que tinham muitas vezes procurado matá-lo. Ele livrou também do fogo que o rei Nimrod havia lançado ele, e o seu Deus o livrou. Quem mais pode fazer o mesmo? Certamente que foi Abraão quem matou 5 reis de Elão, quando eles tocaram no filho de seu irmão, que na época morava em Sodoma. Ele tomou seus servos que eram fiéis em sua casa, e alguns de seus homens, eles perseguiram os reis de Elão, e os matou à noite, resgatou o filho de seu irmão e todos os seus pertencentes que haviam tirado dele. Certamente vocês conhecem o Deus desses homens, desses hebreus, que muito se agrada com eles, e eles também estão muito satisfeitos com ele, pois sabem que ele livrou-os de todos os seus inimigos. E eis que através do seu amor para com seu Deus, Abraão levou seu filho único e precioso e pretendia trazê-lo ao holocausto ao seu Deus. Se não tivesse sido por Deus que o impediu de fazer isso, ele teria então feito isso por amor ao seu Deus. E Deus viu todas as suas obras e jurou-lhes, e lhes prometeu que ele iria livrar seus filhos e toda a sua descendência de todos os problemas que abatessem sobre eles, porque tinha feito isso e por amor ao seu Deus havia sufocado sua compaixão para com seu filho. E vocês não ouviram que Deus fez a Faraó, rei do Egito, e Abimeleque, rei de Gerar, através da adoção da esposa de Abraão, que disse a ele: ela é minha irmã, para que não matassem por causa dela e pensaram em levá-la para sua esposa? E o que Deus lhes fez, e o seu povo, tudo o que você ouviu falar. Eis que nós mesmos vimos com nossos olhos que Esaú, o irmão de Jacó, veio a ele com 400 homens, a intenção de matá-lo, pois ele lembrou-se que tinha tirado dele a bênção de seu pai. E ele foi se encontrar com ele quando ele veio da Síria, para ferir a mãe com os filhos. E quem o livrou a ele de suas mãos, senão seu Deus em quem ele confiava? Livrou a mão de seu irmão e também da mão de seus inimigos. Com certeza ele irá novamente protegê-los. Quem não sabe Deus, que inspirou com força para fazer a cidade de Siquém o mal que você ouviu falar? Poderia então ser por sua própria força que 2 homens pudessem destruir uma cidade tão grande como Siquém, se não fosse por seu Deus em quem confiaram? E fez toda essa matança os habitantes em sua cidade. Então poderão vocês prevalecer contra eles, que saem juntos de vossas cidades para lutar com todos eles, mesmo que 1000 vezes mais viessem vos assistir? Certamente vocês sabem e entendem que vocês não irão lutar com eles, mas vocês vêm à guerra contra o seu Deus, que fez a escolha deles, e vocês, por isso, todos se reuniram neste dia para serem destruídos. Agora, abstenham-se desse mal em que vocês estão se esforçando para trazer sobre si, e vai ser melhor para vocês não irem para a batalha com eles, apesar de serem poucos em números, porque o seu Deus está com eles. E quando os reis dos amorreus ouviram todas as palavras de seus conselheiros, seus corações ficaram cheios de terror, e eles estavam com medo dos filhos de Jacó e não lutaram contra eles. Eles inclinaram seus ouvidos para as palavras dos seus conselheiros e escutaram todas as suas palavras. E as palavras dos conselheiros agradaram muito aos reis e eles fizeram isso. E os reis se tornaram e abstiveram-se de pelejar contra os filhos de Jacó, pois eles não se atreviam a aproximar-se para fazer guerra com eles, pois eles tinham muito medo deles e seus corações estavam derretidos dentro deles com medo deles. Pois isso procedia do Eterno para eles, pois ele ouviu as orações de seu servo Isaque e Jacó, pois que confiavam nele. Todos esses reis voltaram com seus acampamentos nesse dia, cada um à sua própria cidade, e eles não fizeram desta vez guerra com os filhos de Jacó.
E os filhos de Jacó mantiveram-se em seu posto naquele dia até a noite, em frente ao monte Siom. E vendo que esses reis não vinham mais para pelejar contra eles, os filhos de Jacó voltaram para casa. Naquele tempo, o Eterno apareceu a Jacó, dizendo: Levanta-te, vai a Betel e lá permanece. Faz ali um altar ao Eterno que apareceu a ti, te livrou a ti e teus filhos na aflição. E Jacó com seus filhos e todos que pertenciam a ele veio a Betel, segundo a palavra do Eterno. E Jacó tinha 99 anos de idade quando ele subiu a Betel. Jacó e seus filhos e todas as pessoas que estavam com ele permaneceram em Betel, que é luz. E lá lhe construiu um altar ao Eterno que lhe apareceu, e Jacó e seus filhos permaneceram em Betel 6 meses. Naquele tempo, morreu Débora, filha de Uz, a enfermeira de Rebeca, que tinha estado com Jacó. E Jacó enterrou em Betel, debaixo do carvalho que estava lá. Rebeca, filha de Betuel, a mãe de Jacó, morreu na época em Hebrom. O mesmo é Kiriat Arba, e ela foi enterrada na caverna de Macpela, que Abraão havia comprado dos filhos de Het. E a vida de Rebeca foi de 133 anos, e ela morreu, e quando Jacó soube que sua mãe Rebeca estava morta, chorou amargamente por sua mãe, e fez um grande luto por ela, e por Débora, enterrada debaixo do carvalho. E ele chamou o nome daquele lugar de Alon Barhut. E Labão, o sírio, morreu naqueles dias. O Eterno feriu pela transgressão a aliança que existia entre ele e Jacó. Jacó era de 100 anos de idade quando o Eterno lhe apareceu e abençoou e chamou seu nome Israel. E Raquel, esposa de Jacó, concebeu naqueles dias. Naquele tempo, Jacó e todos os seus partiram de Betel para ir à casa de seu pai em Hebrom. Enquanto eles estavam indo na estrada, ainda faltava pouco para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, e ela teve trabalho duro e ela morreu. Jacó a enterrou no caminho de Efrata, que é Belém, e ele pôs uma coluna sobre seu túmulo, e está lá até hoje, e os dias de Raquel foram 45 anos, e ela morreu. E chamou Jacó o nome de seu filho que nasceu de Raquel para ele, de Benjamim, pois ele nasceu para ele na terra de sua destra. E foi após a morte de Raquel que Jacó armou a sua tenda, a tenda da sua serva Bila, a sua tenda de sua serva Bila. E Ruben estava com ciúmes de Lia, sua mãe, por conta disso. E ele estava cheio de raiva. Ele levantou-se com sua raiva e foi e entrou na tenda de Bila, e ele removeu dali a cama de seu pai. Naquele tempo, a parte do direito de nascença, em conjunto com os ofícios real e sacerdotal, foram removidos dos filhos de Ruben, pois ele havia profanado o leito de seu pai. O direito de primogenitura foi dado a José, o ofício real a Judá, o sacerdócio a Levi, porque Ruben havia profanado o leito de seu pai. E essas são as gerações de Jacó que lhes nasceram em Padã Arã, e os filhos de Jacó foram 12. Os filhos de Lia foram Ruben, o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, e sua irmã Diná, e os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gad e Azer, e os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naphtali. Esses são os filhos de Jacó que nasceram em Padã Arã. E Jacó e seus filhos viajaram e vieram a Manré, que é Kiriat Arba, que está em Hebrom, onde Abraão, Isaque e Jacó, com seus filhos e com todos que lhe pertenciam, moravam com o pai em Hebrom. E seu irmão Esaú e seus filhos e todos os pertencentes a ele foram para a terra de Seir e habitaram ali, e tinha posse na terra de Seir, e os filhos de Esaú frutificaram e multiplicaram-se muito na terra de Seir. Estas são as gerações de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E os filhos de Esaú foram 5. Ada deu à luz a Esaú, seu primeiro, Elifaz, nascido, e também deu a ele. E Ada deu à luz a Esaú, seu primeiro, Elifaz, nascido, e também deu a ele Reuel. E a Arlibamá gerou para ele Jeus, e Alã e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E os filhos de Elifaz, filho de Esaú, foram Temã, Osmar, Zefor, Gaetã, Kenaz, Amalex. E os filhos de Reuel foram Narlá, Zerar, Chamar, Mizar.
Mizar. E os filhos de Jeus foram Timna, Alva e Jezer. E os filhos de Yalã foram Alá, Pinor e Kenaz. Os filhos de Corá foram Temã, Misbá, Magdiel e Herã. E estas são as famílias dos filhos de Esaú, de acordo com seus ducados na terra de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Seir, Oreu, habitantes na terra de Seir: Lotã, Sobal, Zibeã, Nad, Zã, Ezer e Dizon, sendo 7 filhos. E os filhos de Lotã foram Hori, Emã e sua irmã Tímina, que é Tímina que veio a Jacó e seus filhos, e eles não quiseram dar ouvidos a ela. E ela foi e se tornou uma concubina de Elifaz, filho de Esaú, e ela deu a ele um filho, Amaleque. E os filhos de Sobal eram Alvã, Manate, Ebal, Cefo e Onã. E os filhos de Zibeão eram Ajar e Aná. E este foi Aná que encontrou o Iemim no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão seu pai. Enquanto ele estava alimentando os jumentos de seu pai, levou-os para o deserto em diferentes lugares para alimentá-los. E houve um dia em que ele trouxe para um dos desertos na costa do mar, em frente ao deserto do povo. E enquanto estava alimentando-os, eis que uma forte tempestade veio do outro lado do mar e caiu sobre os jumentos que estavam alimentados lá, e todos eles pararam. E depois, cerca de 120 animais grandes e terríveis saíram do deserto do outro lado do mar, e todos eles vieram para o lugar onde os jumentos estavam e colocaram-se lá. E estes animais, da cintura para baixo, tinham a forma de filhos dos homens, e de seu meio para cima, alguns tinham as semelhanças de ursos, ou alguns semelhanças de quefas, com caudas atrás deles, entre seus ombros descendo até o chão, como as caudas de Duquefá. E esses animais vieram e rodearam e montaram nos seus jumentos e levaram-nos, e eles foram embora até hoje. E um desses animais aproximou-se de Aná e feriu com sua cauda, depois fugiu daquele lugar. Quando viu esse trabalho, e ele temeu muito por sua vida e fugiu, e escapou para a cidade. Ele relatou a seus filhos e irmãos tudo o que tinha acontecido com ele, e muitos homens foram buscar os jumentos, mas não conseguiram encontrá-los. E Anás e seus irmãos nunca mais foram para aquele lugar, pois estavam com muito medo por suas vidas. E os filhos de Aná, filho de Seir, foram Dizon e sua irmã Arlibamá. E os filhos de Dizon foram Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer foram Bilã, Zavã e Acã. E os filhos de Dizon foram Uz e Arã. Estas são as famílias dos filhos de Seir, o Oreu, de acordo com seus ducados na terra de Seir. E Esaú e seus filhos habitavam na terra de Seir, o Oreu, o habitante naquela terra, e eles tinham posses nela, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó e seus filhos, e todos os que lhe pertenciam, moravam com seu pai Isaque na terra de Canaã, como o Eterno lhe ordenou a Abraão seu pai. E no ano 105 da vida de Jacó, no nono ano em que Jacó fez a habitação com seus filhos na terra de Canaã, ele vinha de Padã Arã. E naqueles dias Jacó partiu com seus filhos de Hebrom, e foram e voltaram para a cidade de Siquém, eles e todos os pertencentes a eles, e habitaram ali, pois os filhos de Jacó tinham obtido pastagens e gordura boa para o gado na cidade de Siquém. E a cidade de Siquém tinha sido então reconstruída, e havia nela cerca de 300 homens e mulheres. E Jacó e seus filhos e todos os que habitaram com eles na parte do campo que Jacó tinha comprado de Amor, pai de Siquém, quando veio a Padã Arã, antes de Simeão e Levi ferirem a cidade, E todos os reis dos cananeus e amorreus que cercavam a cidade de Siquém ouviram dizer que os filhos de Jacó novamente vieram a Siquém e habitaram ali. E eles disseram: porventura os filhos de Jacó, o hebreu, podem novamente vir para a cidade e habitar aí, depois de matarem os seus habitantes e expulsá-los? Hão de agora retornar e também expulsar os que estão habitando na cidade e matá-los? Todos os reis de Canaã novamente reuniram-se para fazer guerra a Jacó e seus filhos. E Jazube, rei de Tapnar, enviou também a todos os seus reis vizinhos, ao rei Elã de Gash, e Uri, rei de
não, Shilor, e Paratom, rei de Hazar, e Suzi, rei de Sartom, e para Labã, rei de Bercorã, e Shabi, rei de Ornarmá, dizendo: venha até mim e me ajudem, pois vamos ferir a Jacó o hebreu e seus filhos, e tudo pertence a ele, pois eles novamente vieram a Siquém para possuí-lo e matar seus habitantes como antes. E todos os reis se reuniram e vieram com todos os seus arraiais, um povo extremamente abundante como a areia na praia do mar, e eles estacionaram todos em frente a Tapnar. E Jazube, rei de Tapnar, saiu a eles com todo o seu exército, e ele acampou com eles em frente a Tapnar, fora da cidade. E todos esses reis dividiram-se em 7 divisões, sendo 7 arraiais contra os filhos de Jacó. Enviaram uma mensagem a Jacó e seus filhos, dizendo: compareçam diante de nós juntos na planície, para que possamos encontrar-nos face a face e vingarmos a causa dos homens de Siquém, a quem mataram em sua cidade, a qual voltaram novamente para ela, para matarem seus habitantes como antes. E os filhos de Jacó ouviram isso, e sua ira se acendeu sobremaneira com as palavras dos reis de Canaã. E 10 dos filhos de Jacó apressaram-se, levantaram-se, e cada um deles cingiu as suas armas de guerra, e 102 de seus servos foram com eles, equipados em ordem de batalha. E todos esses homens, filhos de Jacó com seus servos, foram em direção a esses reis. E Jacó, seu pai, estava com eles, e todos eles estavam sobre o monte Siquém. E Jacó orou ao Eterno por seus filhos. Ele estendeu as mãos ao Eterno e disse: ó Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o nosso Pai. Nos formaste e nós somos obras de suas mãos. Peço-te que livre meus filhos pela tua misericórdia das mãos dos seus inimigos, que hoje estão próximos de lutar com eles, e salva-os da sua mão, pois na tua mão há força e poder para salvar os poucos de muitos. E dá a meus filhos, teus servos, a força do coração que possam eles lutar com os inimigos, não para subjugá-los, mas para fazer seus inimigos cair diante deles. E livra meus filhos e seus servos de morrerem pelas mãos dos filhos de Canaã. Mas, se te parecer bem aos seus olhos tirar a vida dos meus filhos e seus aliados, leva-os em tua grande misericórdia através das mãos de seus ministros, para que não se percam pelas mãos dos reis dos amorreus. E quando Jacó cessou de orar ao Eterno, a terra tremeu em seu lugar, o sol escureceu, e sobre todos esses reis estavam aterrorizados, e uma grande consternação se apoderou deles. E o Eterno ouviu a oração de Jacó, e o Eterno espantou os corações de todos os reis e seus exércitos com o terror e espanto dos filhos de Jacó. Porque o Eterno fez com que eles ouvissem a voz de carros, cavalos, poderosos dos filhos de Jacó, e a voz de um grande exército que os acompanhava. E esses reis foram acometidos de um grande espanto pelos filhos de Jacó. E enquanto eles estavam em pé, em suas fileiras, eis que os filhos de Jacó avançaram sobre eles com 112 homens, numa gritaria grande e tremenda. Quando os reis viram os filhos de Jacó avançando em direção a eles, ficaram ainda mais com pânico. E eles pensaram em se retirar de diante dos filhos de Jacó como no início e não lutar com eles. Mas eles não se retiraram, dizendo: seria uma vergonha para nós, portanto, 2 vezes nos retirarmos diante dos hebreus. E os filhos de Jacó aproximaram-se e avançaram contra todos esses reis e seus exércitos, e viram, e eis que era um povo muito poderoso, numeroso como a areia do mar. E os filhos de Jacó clamaram ao Eterno e disseram: ajuda-nos, Eterno, e responde-nos, pois nós confiamos em ti, e não nos deixe morrer pelas mãos dos homens não circuncidados, que neste dia vieram contra nós. E os filhos de Jacó, cingidos, ecoaram suas armas de guerra, tomaram em suas mãos cada homem o seu escudo e sua lança, aproximaram-se para a batalha. E Judá, filho de Jacó, correu antes de seus irmãos, e 10 de seus servos com ele, e foi em direção a estes reis. E Jazube, rei de Tapnar, também saiu primeiro com seu exército diante de Judá. E Judá viu Jazube e seu exército que vinha para ele. E a ira de Judá se acendeu, e sua raiva ardia dentro dele. E ele se aproximou na batalha, e Judá arriscou sua vida. Jazube e todo o seu exército foram avançando em direção a Judá, e ele estava andando em cima de um cavalo muito forte e poderoso. E Jazube era um homem muito valente, e coberto com ferro e de bronze da cabeça aos pés. Enquanto ele estava sobre o cavalo, ele disparou flechas com as 2 mãos, como era seu jeito em todas as suas batalhas, e ele nunca tinha errado o lugar para o qual ele visava suas flechas.
quando Jazube veio para lutar com Judá e foi lançando muitas flechas contra Judá, o Eterno transtornava a mão de Jazube e todas as setas que ele atirava voltaram-se contra seus próprios homens. E apesar disso, Jazube continuou a avançar em direção a Judá para desafiá-lo com suas flechas, mas a distância entre elas era cerca de 30 côvados. Quando Judá viu Jazube arremessando suas flechas contra ele, ele correu para ele, inspirado por seu poder e ira. E Judá tomou uma grande pedra do chão, seu peso era de 60 ciclos, correu em direção a Jazube com a pedra e o atingiu em seu escudo, e ficou Jazube atordoado com o golpe e caiu de seu cavalo para o chão. O escudo arrebentou da mão de Jazube, através da força do golpe foi arrematado cerca de 15 côvados de distância, e o escudo caiu diante do segundo acampamento. E os reis que vieram com Jazube viram à distância a força de Judá, filho de Jacó, e o que ele tinha feito a Jazube, e eles ficaram com muito medo de Judá, e permaneceram perto do acampamento, e vendo a confusão, Judá sacou a espada e feriu 42 homens do acampamento de Jazube. Todo arraial de Jazube fugiu diante de Judá, e ninguém ficou contra ele, e eles deixaram Jazube e fugiram dele. Jazube ainda estava prostrado no chão. E Jazube, vendo que todos os homens de seu acampamento haviam fugido dele, apressou-se e levantou-se com terror contra Judá, e ficou de pé em cima de suas pernas em frente a Judá. E Jazube ficou só no combate com Judá, colocando em posição seu escudo protetor. Os homens de Jazube fugiram, pois estavam com muito medo de Judá. E Jazube tomou sua lança na mão para atacar Judá sobre sua cabeça, mas Judá rapidamente colocou seu escudo sobre sua cabeça contra a lança de Jazube, de modo que o escudo de Judá recebeu o golpe da lança de Jazube e o escudo se partiu. Quando viu Judá que o escudo se partiu, ele rapidamente tirou a espada e feriu Jazube em seus tornozelos, e cortando-lhe os pés, e Jazube caiu no chão, e a lança caiu de sua mão. E Judá pegou a lança de Jazube, com a qual ele cortou sua cabeça, e lançando-a para o lado de seus pés. Quando os filhos de Jacó viram que Judá tinha feito a Jazube, todos eles correram para as fileiras dos outros reis, e os filhos de Jacó lutaram com o exército de Jazube e os exércitos de todos os reis que estavam lá. E os filhos de Jacó fizeram 15.000 de seus homens caírem, e os feriram como se ferissem cabaças, e os restantes fugiram para salvar as suas vidas. Judá ainda estava perto do corpo de Jazube, e ele despiu Jazube de sua malha de combate. E Judá também tirou o ferro e bronze de Jazube, e eis que 9 homens do chefe de Jazube vieram para lutar contra Judá. E Judá apressou-se e pegou uma pedra no chão, e com ela feriu um deles na cabeça, e seu crânio foi fraturado. Também o corpo caiu do cavalo para o chão. E os 8 capitães que permaneceram, vendo a força de Judá, tiveram muito medo e fugiram, e Judá com seus 10 homens os perseguiu, alcançou-os e os matou. Os filhos de Jacó foram ainda ferir os exércitos dos reis, e eles mataram muitos deles, mas os reis ousadamente mantiveram suas posições com seus capitães, e não recuaram de seus lugares, exclamaram contra aqueles de seus exércitos que fugiram diante dos filhos de Jacó, mas nenhum quis ouvir, porque eles tinham medo por suas vidas, para que não morressem. E todos os filhos de Jacó, depois de ter ferido os exércitos dos reis, voltaram e vieram diante de Judá, e Judá ainda estava matando os 8 capitães de Jazube, e tirando seu vestuário. E viu Levi que Elon, rei de Gaás, vinha avançando em direção a ele, com seus 14 capitães para feri-lo, mas Levi esperou para agir. E Elon, com seus capitães, se aproximaram mais de perto, e Levi olhou para trás, e viu que a batalha apertava por trás de Judá. E Levi correu com 12 dos seus servos, e eles foram e mataram Elon e seus capitães a fio de espada. E Uri, rei de Shiló, apareceu para ajudar Elon, e ele se aproximou de Jacó, mas Jacó usou seu arco que estava em sua mão, com uma flecha atingiu Uri, e que lhe causou a morte. E quando Uri, rei de Shiló, morreu, os 4 reis restantes fugiram de suas posições, com o resto dos capitães, apressaram-se para se retirarem, dizendo: Nós não temos mais força com os hebreus depois de terem matado os 3 reis e seus capitães, que eram mais poderosos do que nós. E quando os filhos de Jacó viram que os reis restantes se tinham retirado de seus postos, perseguiram-os, e Jacó também desceu do monte Siquém, do lugar onde ele estava de pé, e eles foram atrás dos reis e aproximaram-se deles com seus servos. E os reis e os capitães, com o resto de seus exércitos,
vendo que os filhos de Jacó se aproximavam deles, ficaram com medo de suas vidas e fugiram até chegar na cidade de Hazar. E os filhos de Jacó perseguiram até o portão da cidade de Hazar e fizeram um grande estrago entre os reis e os seus exércitos, cerca de 4.000 homens. Enquanto eles feriam os exércitos dos reis, Jacó estava ocupado com seu arco, limitando-se a ferir os reis, e matou todos eles. E ele matou Parazon, rei de Hazar, no portão da cidade de Hazar, e depois atingiu Suzi, rei de Sarton, e Lavan, rei de Berhorim, e Shabi, rei de Marnaimar, e matou todos eles com flechas, uma seta para cada um deles, e eles morreram. E todos os filhos de Jacó, vendo que todos os reis estavam mortos e foram divididos e recuavam, continuaram a batalha sobre os exércitos dos reis em frente ao portão de Hazar, e ainda feriram cerca de 400 de seus homens. E 3 homens do servo de Jacó caíram nessa batalha. Quando viu Judá que 3 dos seus servos tinham morrido, pesou-lhe muito, e sua raiva ardia dentro dele contra os amorreus. E todos os homens que ficaram dos exércitos dos reis tinham muito medo por suas vidas, e correram e quebraram o portão das muralhas da cidade de Hazar, e todos eles entraram na cidade para sua segurança. E eles esconderam-se no meio da cidade de Hazar, pois a cidade de Hazar era muito grande e extensa. E quando todos esses exércitos entraram na cidade, os filhos de Jacó correram atrás deles para a cidade. E 4 homens poderosos, com experiência em combate, saíram da cidade e ficaram na entrada com suas espadas e lanças em suas mãos, e colocaram-se em frente aos filhos de Jacó, e não os deixavam entrar na cidade. E Naftali correu com sua espada e feriu 2 deles, e cortou fora suas cabeças em um só golpe. E ele se virou para os outros 2, e eis que haviam fugido. Os perseguiu, alcançou eles, os feriu e os matou. E os filhos de Jacó vieram para a cidade e observaram, e eis que havia outro muro na cidade, e procuraram o portão do muro e não conseguiram encontrá-lo. E Judá saltou por cima do topo da parede, e Simeão e Levi o seguiram, e os 3 desceram da parede para dentro da cidade. Simeão e Levi mataram todos os homens que se dirigiam para se abrigarem na cidade. E também os habitantes da cidade, com suas mulheres e pequeninos, matavam a espada, e os gritos da cidade subiam aos céus. Dan e Naftali saltou por cima do muro para ver o que causava o barulho da lamentação, pois os filhos de Jacó se sentiam ansiosos sobre seus irmãos, e eles ouviram os habitantes da cidade falando com lágrimas e súplicas, dizendo: Tomem tudo o que possuímos na cidade e retirai-vos, apenas não nos entreguem à morte. E quando Judá, Simeão e Levi tinham parado, ferir os habitantes da cidade, eles subiram no muro e chamaram Dan e Naftali, que estavam em cima do muro, e chamaram o resto de seus irmãos, e informou-os da entrada da cidade, e todos os filhos de Jacó vieram buscar os despojos. E os filhos de Jacó tomaram o despojo da cidade de Hazar, os rebanhos e manadas e as propriedades, e a propriedade, eles levaram tudo o que podia ser capturado, e foram embora naquele dia da cidade. No dia seguinte, os filhos de Jacó foram para Sarton, pois ouviram dizer que os homens de Sarton haviam permanecido na cidade e estavam agrupando para lutar com eles, por terem morto seu rei. E Sarton era uma cidade muito alta e fortificada, e tinha uma profunda muralha em torno dela. E o pilar da muralha era cerca de 50 côvados e sua largura de 40 côvados, e não havia lugar para um homem entrar na cidade por conta da muralha. E os filhos de Jacó vieram à muralha da cidade, e eles procuraram uma entrada nela, mas não conseguiram encontrá-la, pois a entrada da cidade estava na parte traseira, e todo homem que queria entrar na cidade vinha por esse caminho e dava a volta a toda a cidade, e só depois entrava na cidade. Os filhos de Jacó, vendo que não conseguiam encontrar o caminho para a cidade, sua raiva acendeu-se sobremaneira, e os habitantes da cidade, vendo que os filhos de Jacó estavam vindo para eles, tinham muito medo, pois tinham ouvido falar de sua força e o que eles tinham feito a Hazar. E os habitantes da cidade de Sarton não podiam sair aos filhos de Jacó, depois de terem agrupado na cidade para lutar contra eles, para que eles não entrassem assim na cidade. Mas quando viram que eles estavam vindo em direção a eles, eles ficaram com muito medo deles, pois tinham ouvido falar de sua força e o que eles tinham feito a Hazar. Então os habitantes de Sarton
rapidamente entraram na ponte, tiraram a ponte da estrada da cidade, desde o seu lugar, antes dos filhos de Jacó chegarem. E eles a trouxeram para a cidade. E os filhos de Jacó vieram e procuraram o caminho para a cidade, não podiam encontrá-lo, e os habitantes da cidade subiram para o topo da parede. E os filhos de Jacó estavam buscando uma entrada para a cidade. E os habitantes da cidade censuraram os filhos de Jacó do alto do muro, e os amaldiçoou. E os filhos de Jacó ouviram as injúrias e ficaram enfurecidos, e sua raiva ardia dentro deles. E os filhos de Jacó foram provocados por eles, e todos eles esforçavam e passaram sobre a muralha com a força da sua raiva. E através de seu poderio ultrapassaram 40 côvados de largura da muralha. E quando eles passaram a muralha que estavam sobre a parede da cidade, eles encontraram todas as portas da cidade fechadas com porta de ferro. E os filhos de Jacó aproximaram-se para abrir as portas da cidade. Os habitantes não deixavam, pois desde o topo do muro eles estavam lançando pedras e flechas sobre eles. O número de pessoas que estavam em cima do muro era cerca de 400 homens. E quando os filhos de Jacó viram que os homens de Judá não iriam deixá-los abrir as portas da cidade, saltaram e escalaram ao topo do muro, e Judá subiu primeiro pela parte leste da cidade. E Gad e Aser subiram atrás dele pelo oeste da cidade, Simeão e Levi pelo norte, e Dan e Ruben pelo sul. E os homens que estavam no topo da parede, os habitantes da cidade, vendo que os filhos de Jacó iam chegando para eles, todos eles fugiram do muro e desceram para a cidade, esconderam-se no meio da cidade. Issacar e Naftali permaneceram sobre a parede, aproximaram-se e quebraram as portas da cidade, e acenderam fogo às portas de ferro fundido da cidade. E todos os filhos de Jacó entraram na cidade, e eles todos os homens lutaram com os habitantes da cidade de Sartom e feriram a fio de espada, e ninguém se levantou diante deles. E cerca de 200 homens fugiram da cidade. Todos eles foram e se esconderam numa torre perto da cidade, e Judá os perseguiram até a torre, e derrubaram e caíram sobre os homens, e eles morreram. E os filhos de Jacó foram até a estrada do topo daquela torre, e eles viram, e eis que havia uma outra torre forte e alta. A uma distância da cidade, o topo dela chegava ao céu. E os filhos de Jacó se apressaram e desceram, e foram com todos os seus homens para a torre, e a acharam cheia com cerca de 300 homens, mulheres e pequeninos. E os filhos de Jacó fizeram uma ferida grande aos homens na torre, e eles correram e fugiram. E Simeão e Levi perseguiram-nos, quando 12 homens poderosos e valentes saíram para os combater do lugar onde tinham se escondido a si mesmos. E os 12 homens mantiveram uma forte batalha contra Simeão e Levi. E Simeão, eles não puderam prevalecer sobre eles. E aqueles homens valentes quebraram os escudos de Simeão e Levi, e um deles atingiu a cabeça de Levi com sua espada. E Levi apressadamente colocou a mão à sua cabeça, pois tinha medo da espada, e a espada atingiu sua mão. E procurava matá-lo, mas apenas um pouco da mão de Levi foi cortada. E Levi aproveitou a espada do homem valente em sua mão e levou-a à força contra o homem. E com ela golpeou na cabeça do homem poderoso, ele cortou sua cabeça. E os 11 homens aproximaram-se para lutar com Levi, pois viram que um deles estava morto. E os filhos de Jacó lutaram, mas não puderam prevalecer sobre eles, pois aqueles homens eram muito poderosos. E os filhos de Jacó, vendo que não poderiam prevalecer sobre eles, Simeão deu um alto e enorme grito, e os homens poderosos ficaram chocados ao ouvir a voz de Simeão gritando. E Judá, a uma distância conhecia a voz dos gritos de Simeão e Naftali, e Judá correu com seus escudos para Simeão e Levi, e encontrou-os a lutar com os homens poderosos, incapazes de prevalecer sobre eles, pois seus escudos foram quebrados. E Naftali viu que os escudos de Simeão e Levi estavam quebrados, ele tomou 2 escudos de seus servos e os trouxe a Simeão e Levi. E Simeão e Levi e Judá, no mesmo dia, lutaram contra 3 dos 11 homens poderosos até a hora do pôr do sol, mas não puderam prevalecer sobre eles. E isto foi dito a Jacó, e ele estava extremamente triste e orou ao Eterno. E ele e seu filho Naftali foram contra esses valentes. E Jacó aproximou-se, pegou no seu arco, aproximou desses poderosos e matou 3 de seus homens, com um arco. E os restantes 8 viraram as costas, e eis que a guerra era travada contra eles, na frente e atrás. E eles temeram muito por suas vidas, e não podiam resistir diante dos filhos de Jacó, e fugiram-se diante deles.
E na fuga eles encontraram com Dan e Azer vindo em direção a eles, e caíram sobre eles e lutaram e mataram 2 deles. E Judá e seus irmãos correram atrás deles e feriram o restante deles e os mataram. Todos os filhos de Jacó voltaram e caminharam sobre a cidade, procurando encontrar todos os homens, e encontraram cerca de 20 jovens em uma caverna da cidade. E Gad e Azer feriram a todos. E Dan e Naphtali descobriram o resto dos homens que fugiram e tinham escapado da segunda torre, e feriram todos eles. E os filhos de Jacó feriram todos os habitantes da cidade de Sartom, mas as mulheres e os pequeninos eles deixaram na cidade e não mataram. E todos os moradores da cidade de Sartom eram homens poderosos. Um deles iria perseguir 1000, e 2 deles não fugiam de 10.000 do resto dos homens. E os filhos de Jacó mataram todos os habitantes da cidade de Sartom a fio da espada. Nenhum homem prosperou contra eles, e eles deixaram as mulheres na cidade. E os filhos de Jacó tomaram todo o despojo da cidade e capturaram o que eles desejavam. E eles levaram rebanhos e manadas e propriedade da cidade. E os filhos de Jacó fizeram a Sartom e seus habitantes como haviam feito para Rasá e seus habitantes. E eles tornaram e se retiraram. E quando os filhos de Jacó saíram da cidade de Sartom, eles tinham percorrido cerca de 200 côvados quando encontraram com os habitantes de Tapnar, vindo na direção deles para lutar com eles, porque eles tinham ferido a seu rei Tapnar e todos os seus homens. Então todos os que restaram da cidade de Tapnar saíram para lutar com os filhos de Jacó, e eles pensaram em devolver o saque e os despojos que tinham capturado na cidade de Rasá e Sartom. O resto dos homens de Tapnar lutou com os filhos de Jacó naquele lugar, e os filhos de Jacó feriram-nos, e eles fugiram. Feriram-os e eles fugiram. E eles os perseguiram até a cidade de Arbelã, e todos eles caíram diante dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó voltaram e vieram a Tapnar para tirar o despojo de Tapnar. Quando eles vieram para Tapnar, ouviram que o povo de Arbelã tinha ido ao encontro deles para salvar o despojo de seus irmãos. Os filhos de Jacó deixaram 10 de seus homens em Tapnar para saquear a cidade, e saíram em direção às pessoas de Arbelã. Os homens de Arbelã saíram com suas esposas para lutar com os filhos de Jacó, pois suas esposas eram experientes em batalha. E eles saíram cerca de 400 homens e mulheres. E todos os filhos de Jacó gritaram em alta voz. Todos eles correram para os habitantes de Arbelã, e com uma grande voz e tremenda. Os habitantes de Arbelã ouviram o barulho dos gritos dos filhos de Jacó, e seus rugidos com o ruído de leões, e com o bramido do mar e suas ondas. O medo e o terror possuíram seus corações por conta dos filhos de Jacó, e eles ficaram com muito medo deles, e eles recuaram e fugiram de diante deles para a cidade. E os filhos de Jacó perseguiram-nos até a porta da cidade, e vieram sobre eles a cidade. E os filhos de Jacó lutaram com eles na cidade. Todas as mulheres estavam envolvidas e atirando contra os filhos de Jacó, e o combate foi muito grave entre eles, durante todo o dia até a noite. E os filhos de Jacó não puderam prevalecer sobre eles, e os filhos de Jacó quase pereceram na batalha. E os filhos de Jacó clamaram ao Eterno, e foram prevalecendo até a noite. E os filhos de Jacó feriram todos os moradores de Arbelã ao fio da espada, homens, mulheres e pequeninos. Também o restante das pessoas que fugiram de Sartom, os filhos de Jacó feriram em Arbelã. E os filhos de Jacó fizeram de Arbelã e Tapnar como tinham feito a Rasá e Sartom. E quando as mulheres viram que todos os homens estavam mortos, elas foram para cima dos telhados da cidade e feriram os filhos de Jacó atirando pedras como chuva. E os filhos de Jacó se apressaram e entraram na cidade, cercaram todas as mulheres e as feriram ao fio da espada. E aos filhos de Jacó capturou todo o despojo, rebanho, manadas e gado. E os filhos de Jacó fizeram a Marnamá, como haviam feito para Tapnar, Rasá e Shiló, e eles voltaram de lá e foram embora. E no 5º dia, os filhos de Jacó ouviram que o povo de Gaás se reuniram para batalhar contra eles, pois eles tinham matado seu rei e seus capitães, pois haviam 14 capitães na cidade de Gaás. E os filhos de Jacó tinham matado todos eles na primeira batalha. E os filhos de Jacó, que cingiram nesse dia suas armas de guerra, eles marcharam para a batalha contra os habitantes de Gaás. E em Gaás havia um povo forte e poderoso de pessoas nos amorreus. E Gaás era a cidade mais forte e melhor fortificada de todas as cidades dos amorreus, e tinha 3 paredes.
Vamos voltar aqui um pouquinho. E no quinto dia, os filhos de Jacó viram que o povo de Gaash se reunira para batalhar contra eles, porque eles tinham matado seu rei e os seus capitães, pois haviam 14 capitães na cidade de Gaash, e os filhos de Jacó tinham matado todos eles na primeira batalha. E os filhos de Jacó, que cingiram nesse dia suas armas de guerra, eles marcharam para a batalha contra os habitantes de Gaash. E em Gaash havia um povo forte e poderoso das pessoas dos amorreus. E Gaás era a cidade mais forte e melhor fortificada de todas as cidades dos amorreus e tinha 3 paredes. E os filhos de Jacó vieram a Gaás e encontraram as portas da cidade bloqueadas e cerca de 500 homens em pé na parte superior da parede exterior. E a maior parte, um povo numeroso como a areia da praia do mar, estavam emboscados para os filhos de Jacó de fora da cidade na parte traseira da mesma. E os filhos de Jacó aproximou-se para abrir as portas da cidade. E eis que aqueles que estavam na emboscada, na parte de trás da cidade, saíram de seus lugares e rodearam os filhos de Jacó. E os filhos de Jacó foram envolvidos entre o povo de Gaás, e a batalha estava à sua frente e atrás. E todos os homens que estavam em cima do muro estavam lançando a partir da parede sobre eles flechas e pedras. E Judá, vendo que os homens de Gaás estavam ficando muito pesados para eles, deram mais penetrante e tremendo grito de todos os homens, e todos os homens de Gaás ficaram aterrorizados com a voz do grito de Judá. E os homens caíram do muro com seu grito poderoso, e todos aqueles que estavam dentro e fora da cidade ficaram com muito medo por suas vidas. E os filhos de Jacó ainda chegaram perto de quebrar as portas da cidade, quando os homens de Gaás atiraram pedras e flechas sobre eles a partir do topo da parede e os fez fugir do portão. E os filhos de Jacó se voltaram contra os homens de Gaás, que estavam com eles fora da cidade, e os feriram terrivelmente, como bater contra cabaças, não puderam resistir contra os filhos de Jacó, pois o medo e o terror se apoderou deles com o grito de Judá. E os filhos de Jacó mataram todos os homens que estavam fora da cidade. E os filhos de Jacó ainda se aproximaram para efetuar uma entrada para a cidade, e lutaram debaixo dos muros da cidade, pois eles não conseguiram, pois todos os habitantes de Gaás que permaneceram na cidade haviam cercado as paredes de Gaás em todas as direções, de modo que os filhos de Jacó não foram capazes de se aproximar da cidade para lutar. E quando os filhos de Jacó chegavam a um canto a lutar sobre a parede, os habitantes de Gaás atiravam flechas e pedras sobre eles como pancadas de chuva, e eles fugiam de debaixo da parede. E o povo de Gaás, que estava em cima do muro, vendo que os filhos de Jacó não poderiam prevalecer contra eles sobre a parede, provocaram os filhos de Jacó com estas palavras, dizendo: Qual é o problema com vocês na batalha que vocês não conseguem prevalecer? Vocês podem, então, fazer a poderosa cidade de Gaás e seus habitantes como vocês fizeram as outras cidades dos amorreus, que não eram tão poderosas? Certamente contra os mais fracos entre nós, vocês fizeram essas coisas, e os mataram na entrada da cidade, pois ficaram sem força quando eles foram aterrorizados com o som dos vossos gritos. E agora vocês, então, são incapazes de lutar neste lugar? Certamente que aqui vocês morrerão todos, e nós iremos vingar a causa daquelas cidades que vocês fizeram em resíduos. E os habitantes de Gaás muito difamaram os filhos de Jacó, e injuriando-os com seus deuses, continuaram a lançar flechas e pedras sobre eles a partir da parede. E Judá e seus irmãos ouviram as palavras dos habitantes de Gaás, e sua raiva aumentava. E Judá estava com ciúmes de seu Deus nesse assunto, e ele gritou e disse: Eterno, ajuda-nos, e envia ajuda para nós e nossos irmãos. E ele correu à distância com toda a sua força, com a sua espada desembainhada na mão. Ele saltou do chão, e pelo poder da sua força subiu na parede, e sua espada caiu da sua mão. E Judá gritou contra a parede, e todos os homens que estavam em cima do muro estavam aterrorizados. E alguns deles caíram do muro para dentro da cidade e morreram. E aqueles que ainda estavam na parede, quando viram a força de Judá, eles ficaram com muito medo por suas vidas e fugiram para dentro da cidade. E alguns foram encorajados a lutar com Judá sobre o muro, e chegaram perto para matar ele, quando viram que não havia espada na mão de Judá, e eles queriam expulsá-lo da parede para seus irmãos. E 20 homens da cidade vieram para ajudá-lo, e eles tinham cercado Judá, e todos gritaram contra ele. E se aproximaram dele com espadas desembainhadas, e aterrorizado Judá gritou para seus irmãos da parede.
E Jacó e seus filhos pegou no arco sobre a parede e feriram 3 dos homens que estavam sobre a parede, a parte superior da parede. E Judá continuou a chorar e ele exclamou: Ó Eterno, ajuda-nos, Eterno, livrai-nos. E ele gritou em alta voz contra a parede e o grito foi ouvido a uma grande distância. Após esse choro novamente, ele tornou a gritar, e todos os homens que cercaram Judá sob o topo da parede estavam aterrorizados. E cada um jogou sua espada ao som dos gritos de Judá e seu temor e fugiram. E Judá tomou as espadas que tinham caído de suas mãos, e Judá pelejou com eles e matou 20 de seus homens contra a parede, sobre a parede. E cerca de 80 homens e mulheres ainda subiram o muro da cidade, e todos eles cercaram Judá. E o Eterno provocou o temor de Judá, e em seus corações foram incapazes de aproximar-se dele. E Jacó e todos os que estavam com ele pegaram um arco por debaixo da parede e feriram 10 homens sobre o muro. E eles caíram debaixo da parede diante de Jacó e seus filhos. E o povo, sobre a parede, vendo que 20 de seus homens haviam caído, ainda correram para Judá com as espadas desembainhadas, mas não podiam aproximar-se dele, pois estavam apavorados com a força de Judá. E um de seus homens valentes, cujo nome era Arude, aproximou-se para atacar Judá na cabeça com sua espada. Quando Judá apressadamente colocou seu escudo sobre sua cabeça para proteger, a espada bateu nele e foi dividida em 2. Este homem poderoso, depois de ter atingido Judá, fugiu para salvar a sua vida com medo de Judá. E seus pés escorregaram na parede e ele caiu entre os filhos de Jacó que estavam embaixo. E os filhos de Jacó o feriram na cabeça e o mataram. E Judá estava ferido do golpe do homem poderoso, e Judá quase morrera. Judá gritou contra a parede devido à dor produzida pelo golpe quando Dan o ouviu, e a sua raiva ardeu dentro dele. E ele também se levantou e, tomando distância, correu e saltou do chão e escalou a parede animado com sua força e ira. Quando Dan chegou no topo do muro próximo a Judá, todos os homens que ficaram contra Judá sobre o muro fugiram, e eles foram até a segunda muralha. E eles atiraram flechas e pedras sobre Dan e Judá da segunda parede, e esforçaram-se para retirá-los da parede. E as flechas e pedras atingiram Dan e Judá e quase morreram no muro. Onde quer que Dan e Judá fugissem da parede, eles eram atacados com flechas e pedras a partir da segunda parede. E Jacó e seus filhos ainda estavam na entrada da cidade, embaixo da primeira parede. E eles não foram capazes de usar o arco contra os habitantes da cidade, já que não podiam ser vistos por eles, estando sobre a segunda parede. Dan e Judá, quando não podiam mais suportar as pedras e flechas que caíram sobre eles da segunda parede, ambos saltaram sobre a segunda parede perto das pessoas da cidade, e quando as pessoas da cidade que estavam sobre a segunda parede viram que Dan e Judá tinham chegado a eles sobre a segunda parede, todos eles gritaram e desceram abaixo entre as paredes. E Jacó e seus filhos ouviram o barulho dos gritos do povo da cidade. Eles ainda estavam na entrada da cidade, e eles estavam ansiosos por Dan e Judá, que não mais foram vistos por eles, estando sobre a segunda parede. E Naftali subiu, animado com seu poder e ira, e saltou sobre o primeiro muro para ver o que causava o barulho de gritos que ouvia na cidade. E Issacar e Zebulon aproximaram-se para quebrar as portas da cidade, abriram as portas da cidade e vieram para a cidade. Naftali saltou da primeira parede para a segunda e veio para ajudar seus irmãos. E os habitantes de Gaás, que estavam em cima do muro, vendo Naftali, um terceiro que vinha para ajudar seus irmãos, todos eles fugiram e desceram para a cidade. Jacó e todos os seus filhos e todos os seus homens servos vieram até a cidade e eles. E Judá e Dan e Naftali desceram do muro para a cidade e perseguiram os habitantes da cidade. E Simeão e Levi estavam de fora da cidade e não sabiam que o portão fora aberto. E saíram de lá para a parede e desceram aos seus irmãos na cidade. E os habitantes da cidade tinham descido para a cidade. E os filhos de Jacó chegaram a eles de diferentes direções, e a batalha apertou contra eles de frente por trás deles. E os filhos de Jacó os feriram terrivelmente, e mataram cerca de 20.000 deles, homens e mulheres, e nenhum deles pode levantar-se contra os filhos de Jacó. E o sangue fluiu em abundância na cidade, e foi como um riacho de água. E o sangue fluiu como um riacho para a parte externa da cidade, e chegou ao deserto de
Bet-Horim. E o povo de Bet-Horim viu à distância o sangue fluir a partir da cidade de Gash, e cerca de 70 homens entre eles correram para ver o sangue, e eles vieram para o lugar onde o sangue estava. E eles seguiram a trilha do sangue, chegaram à parede da cidade de Gash e viram o fluxo de sangue da cidade. E ouviram a voz de choro dos habitantes de Gash, pois isso subiu ao céu, e o sangue continuava a fluir abundantemente como um riacho de água. E todos os filhos de Jacó continuavam ferindo os habitantes de Gaash, estavam envolvidos em exterminá-los até a noite, cerca de 20.000 homens e mulheres, e as pessoas de Horim disseram, certamente este é o trabalho dos hebreus, pois eles ainda estão levando à guerra todas as cidades dos amorreus. E todos os filhos de Jacó, no caso, versículo 54, todos os filhos de Jacó continuavam ferindo os habitantes de Gash e estavam envolvidos em exterminá-los até a noite, cerca de 20.000 homens e mulheres. E as pessoas de Horim disseram, certamente esse é o trabalho dos hebreus, pois eles ainda estão levando à guerra a todas as cidades dos amorreus. E essas pessoas se apressaram e correram para Bet-Horim. E cada um tomou suas armas de guerra e gritaram para todos os habitantes de Bet-Horim e também de Girt, para tomarem suas armas de guerra para ir lutar com os filhos de Jacó. Quando os filhos de Jacó tinham terminado de ferir os habitantes de Gash, eles caminharam sobre a cidade para retirar todo morto, e chegando à parte mais interna da cidade mais adiante, eles se encontraram com 3 homens muito poderosos, e não havia espada nas suas mãos. E os filhos de Jacó vieram até o lugar onde eles estavam, e os homens poderosos correram deles. E um deles tomou Zebulon, pois viu que ele era um rapaz jovem e de baixa estatura, e com sua força arrastou pelo chão. E Jacó correu para ele com a sua espada e o feriu abaixo dos seus lombos com a espada e cortou em 2, e o corpo caiu sobre Zebulon. E o segundo abordou e empurrou Jacó para o chão, e Jacó virou-se para ele e gritou. E enquanto Simeão e Levi correram e feriram-no sobre os quadris com a espada e derrubaram no chão. O homem poderoso se levantou do chão com ira e animado de poder, e Judá veio sobre ele antes de ter ficado de pé e atingiu-o na cabeça com a espada, e sua cabeça foi dividida e ele morreu. E o terceiro homem poderoso, vendo que seus companheiros foram mortos, correu dos filhos de Jacó, e os filhos de Jacó o perseguiram na cidade. Enquanto o homem poderoso fugia, ele encontrou uma das espadas dos habitantes da cidade, e ele pegou, virou-se para os filhos de Jacó e lutou contra eles com aquela espada. E o homem poderoso correu para Judá para golpeá-lo na cabeça com a espada, e não havia escudo na mão de Judá. Quando ele foi com o objetivo de atingi-lo, Naftali às pressas tomou seu escudo e colocou sobre a cabeça de Judá, e a espada do homem poderoso atingiu o escudo de Naftali, e Judá escapou da espada. E Simeão e Levi correram sobre o homem poderoso com as suas espadas e investiram com força contra ele com as suas espadas. E as 2 espadas entraram no corpo do homem poderoso e ele foi dividido em 2. E os filhos de Jacó feriram os 3 homens poderosos dessa vez, juntamente com todos os habitantes de Gaás, e o dia estava prestes a cair. E os filhos de Jacó percorreram Gaás e tomaram todo o despojo da cidade, até os pequenos e as mulheres que não morreram, e os filhos de Jacó fizeram a Gaás como eles tinham feito a Sarton e a Shiló. E os filhos de Jacó tomaram todo o despojo de Gaás e saíram da cidade à noite. E eles estavam marchando através da fortaleza de Bet-Horim, e os habitantes de Bet-Horim estavam indo para o castelo para encontrá-los. E naquela noite os filhos de Jacó lutaram com os habitantes de Bet-Horim no castelo de Bet-Horim. E todos os habitantes da Bet-Horim eram homens poderosos, um deles não fugia diante de 1.000 homens. E eles lutaram nessa noite no castelo, e seus gritos eram ouvidos longe naquela noite. A terra tremeu com seus gritos. E todos os filhos de Jacó temiam esses homens, pois eles não estavam acostumados a lutar no escuro. E eles ficaram muito confundidos. E os filhos de Jacó clamaram ao Eterno, dizendo: Ajuda-nos, Eterno, livra-nos para que não morramos pelas mãos desses homens incircuncisos. E o Eterno ouviu a voz dos filhos de Jacó, e o Eterno causou grande terror e confusão para espantar as pessoas de Bet-Horim, e lutaram entre si, uns com os outros, na escuridão da noite, e feriram-se uns aos outros em grande número.
E os filhos de Jacó, sabendo que o Eterno trouxe um espírito de perversidade entre aqueles homens, e que eles lutaram, cada homem com seu próximo, saíram de dentre as bandas do povo de Bet-Horim e se afastaram pela descida do castelo de Bet-Horim a uma boa distância, e ficaram em segurança com seus jovens naquela noite. E o povo de Bet-Horim lutou toda a noite, cada homem com seu irmão e o outro com seu próximo. E eles gritaram em todas as direções sobre o castelo, e seu clamor foi ouvido à distância. E toda a terra tremeu em sua voz, pois eles eram poderosos acima de todos os povos da terra. E todos os habitantes, os reis das cidades dos cananeus, heteus, amorreus, heveus e todos de Canaã, também os estavam do outro lado do Jordão, ouviram o barulho da gritaria naquela noite. E eles disseram, certamente, estas são as batalhas dos hebreus, que estão lutando contra as 7 cidades que vieram a eles. E quem pode estar contra os hebreus? E todos os habitantes das cidades dos cananeus, e todos aqueles que estavam do outro lado do Jordão, tinham muito medo dos filhos de Jacó, pois disseram, eis aqui o mesmo será a nós como foi feito a essas cidades, pois quem pode estar contra sua poderosa força? Os gritos de Bet-Horim eram muito grandes aquela noite e continuaram a aumentar. Feriram-se uns aos outros até de manhã, e muitos deles foram mortos. E amanhã apareceu, e os filhos de Jacó levantaram-se de madrugada e foram até o castelo, e feriram aqueles que restaram dos de Bet-Horim. Foi de uma forma terrível, e todos foram mortos no castelo. E no 6º dia, todos os habitantes de Canaã viram à distância E o 6º dia, todos os habitantes de Canaã viram à distância todas as pessoas de Bet-Horim mortas no castelo de Bet-Horim, espalhadas como carcaças de cordeiros e cabritos. E os filhos de Jacó levaram todo o despojo que tinham capturado a partir de Gaás e foram para Bet-Horim, e encontraram a cidade cheia de pessoas como a areia do mar. E eles lutaram com elas, e os filhos de Jacó as feriram até anoitecer. E os filhos de Jacó fizeram a Bet-Horim como haviam feito para Gaás e Tapnar, e como haviam feito a Hazar, Sarton e Shiló. E os filhos de Jacó levaram consigo os despojos de Bet-Horim, todo o seu despojo das cidades, e nesse dia eles regressaram para a casa a Siquém. E os filhos de Jacó chegaram à casa, a cidade de Siquém, e eles permaneceram na cidade e descansaram da guerra, e passaram ali a noite toda. E todos os seus servos, juntamente com seu despojo, que haviam tomado das cidades, deixaram fora da cidade e não entraram na cidade, pois disseram, porventura pode haver ainda mais luta contra nós, eles podem vir e assediar-nos em Siquém. E Jacó e seus filhos e seus homens permaneceram aquela noite, no dia seguinte, na parte do campo que Jacó havia comprado de Ramor por 5 siclos, e tudo o que eles tinham capturado estava com eles. E todo o montante que os filhos de Jacó haviam capturado estava na parte do campo, imensa como a areia na praia do mar. E os habitantes da terra os observavam de longe. Todos os habitantes da terra estavam com medo dos filhos de Jacó, que tinham feito tal coisa que nenhum rei, desde os dias antigos, tinha feito algo semelhante. E os 7 reis dos cananeus resolveram fazer paz com os filhos de Jacó, pois eles estavam com muito medo por suas vidas por causa dos filhos de Jacó. E naquele dia, sendo o 7º dia, Jáfia, rei de Hebron, falou secretamente ao rei de Ai, e ao rei de Gibeão, e ao rei de Salém, e ao rei de Adulã, e ao rei de Laques, e ao rei de Hazar, para todos os reis que estavam sob sua sujeição, dizendo, subam comigo, vinde a mim para que possamos ir aos filhos de Jacó, e eu vou fazer paz com eles, e formar um tratado com eles, senão todas as suas terras serão destruídas pelas espadas dos filhos de Jacó, como fizeram a Siquém e as cidades ao redor, como vocês já ouviram falar. E quando vocês vierem a mim, não venham com muitos homens, mas cada rei traga seus 3 capitães das cabeças, e cada capitão traga 3 de seus oficiais. E venham todos para Hebron, e vamos juntos aos filhos de Jacó, e suplicar-lhes que eles façam um tratado de paz com a gente. E todos os reis fizeram como o rei de Hebron tinha dito, pois todos eles estavam sob seu conselho e comando, e todos os reis de Canaã se juntaram para ir aos filhos de Jacó, para fazer a paz com eles. E os filhos de Jacó voltaram e fizeram para a parte do campo que estava em Siquém, pois não confiavam nos reis da terra. E os filhos de Jacó voltaram e permaneceram na parte do campo durante 10 dias, e ninguém veio fazer guerra com eles. Quando os filhos de Jacó viram que não havia aparência de guerra, todos eles partiram e foram para a cidade de Siquém, e os filhos de Jacó permaneceram em Siquém. Ao final de 40 dias, todos os reis dos amorreus decidiram partir
de todos os seus lugares e chegaram a Hebron, a Jafia, rei de Hebron. E o número de reis que vieram a Hebron a fazer paz com os filhos de Jacó foi de 21 reis. E o número de capitães que vieram com eles foi 69, e os seus homens eram 189. E todos esses reis e seus homens descansaram no monte Hebron. E o rei de Hebron saiu com seus 3 capitães e 9 homens. Estes reis resolveram ir aos filhos de Jacó para fazer paz. E disse ao rei de Hebron: Vai tu diante de nós com os teus homens, e fala por nós aos filhos de Jacó. Nós iremos depois de ti e confirmarei as tuas palavras. O rei de Hebron assim fez. E os filhos de Jacó souberam que todos os reis de Canaã se tinham reunido e descansavam em Hebron, e os filhos de Jacó enviaram 4 de seus servos como espiões, dizendo: Vão e espiem esses reis, pesquisem e analisem os seus homens, se são muitos ou poucos, se eles são de número reduzido, e voltem. E os servos de Jacó foram secretamente a esses reis, e fizeram o que os filhos de Jacó lhes ordenaram. E nesse dia eles voltaram para os filhos de Jacó e disseram-lhes: Nós fomos a esses reis, e eles são poucos em número, e nós os contamos, e eis que são 288 reis e homens. E os filhos de Jacó disseram: São poucos em número, portanto nem todos iremos a eles. De manhã os filhos de Jacó disseram: São poucos em número, portanto nem todos iremos a eles. E de manhã os filhos de Jacó levantaram-se e escolheram 62 de seus homens, e 10 dos filhos de Jacó foram com eles. E eles se cingiram suas armas de guerra, porque diziam: Eles estão vindo para fazer guerra com a gente, pois não sabiam que eles estavam vindo para fazer paz com eles. Continuando. E os filhos de Jacó foram, com seus servos, foram para o portão de Siquém, para diante daqueles reis, e seu pai Jacó estava com eles. E quando chegaram diante deles, eis que o rei de Hebron e seus capitães e 9 homens com ele estavam vindo ao longo da estrada para os filhos de Jacó. E os filhos de Jacó levantaram os olhos e viram à distância Jafia, rei de Hebron, com seus capitães, vindo em direção a eles. E os filhos de Jacó mantiveram sua posição na porta de Siquém e não prosseguiram. E o rei de Hebron continuou a avançar, ele e seus capitães, até que chegou perto dos filhos de Jacó, e ele e seus capitães inclinaram para eles no chão. E o rei de Hebron estava sentado com seus capitães E o rei de Hebron continuou a avançar, ele e seus capitães, até que chegou perto dos filhos de Jacó, e ele e seus capitães se inclinaram para eles no chão. E o rei de Hebron estava sentado com seus capitães diante de Jacó. E os filhos de Jacó lhe disseram: O que se abateu sobre ti, ó rei de Hebron? Por que decidiste tu vir a nós neste dia? O que queres reclamar de nós? E o rei de Hebron disse: Jacó, peço-te, meu senhor, todos os reis dos cananeus querem vir neste dia fazer paz contigo. E os filhos de Jacó ouviram as palavras do rei de Hebron, e eles não aceitaram sua proposta, pois os filhos de Jacó não tinham fé nele, pois imaginavam que o rei de Hebron tinha falado enganosamente a eles. E o rei de Hebron sabia das palavras dos filhos de Jacó, que não acreditaram em suas palavras, e o rei de Hebron aproximou-se mais perto de Jacó e disse: Rogo-te, meu senhor, para que tenhas a certeza de que todos esses reis vieram a ti pacificamente, que atentes que eles não vêm com todos os seus homens, nem eles trazem suas armas de guerra com eles, pois eles vieram buscar paz, meu senhor e seus filhos. E os filhos de Jacó responderam ao rei de Hebron, dizendo: Manda a todos esses reis, se tu falas verdade para nós, que venham sozinhos diante de nós desarmados, e iremos então saber que eles buscam a paz de nós. E Jafia, rei de Hebron, enviou um de seus homens para os reis, e todos eles vieram diante dos filhos de Jacó, inclinaram-se para o chão, e estes reis sentaram-se diante de Jacó e seus filhos, e falaram-lhes, dizendo: Ouvimos tudo o que vocês fizeram aos reis dos amorreus, com vossa espada e braço muito forte, de modo que nenhum homem pode ficar em pé diante de vocês. Nós estávamos com medo de vocês por causa de nossas vidas, para que não se abata sobre nós como aconteceu a eles. Assim nós viemos a vós para formar um tratado de paz entre nós. E agora, portanto, haja entre nós uma aliança de paz e de verdade, em que vocês não vão se meter com a gente, na medida em que nós não nos interferiremos com vocês. E os filhos de Jacó souberam que eles tinham realmente vindo para buscar a paz com eles. E os filhos de Jacó ouviram-os e fizeram uma aliança com eles. E os filhos de Jacó juraram-lhes que eles não iriam se meter com eles, e todos os reis dos cananeus juraram também a eles. E os filhos de Jacó fizeram tributários aquele dia em diante. E depois disso, todos os chefes dos reis vieram com seus homens diante de Jacó, com presentes em suas mãos,
para Jacó e seus filhos, inclinou-se a ele para o chão. E esses reis então exortaram os filhos de Jacó e pediram que para devolverem todo o despojo que tinha capturado das 7 cidades dos amorreus. E os filhos de Jacó assim fizeram. E eles devolveram tudo que tinha capturado, as mulheres, os pequeninos, o gado, todo o despojo que tinham tomado. Eles mandaram e eles foram embora, cada um à sua cidade. E todos esses reis curvaram-se novamente para os filhos de Jacó, e eles enviaram-lhe e trouxeram-lhe muitos presentes naqueles dias. E os filhos de Jacó despediram esses reis e seus homens, e eles se foram pacificamente para longe deles, para suas cidades, e os filhos de Jacó também voltaram para sua casa, a Siquém. E houve paz daquele dia em diante entre os filhos de Jacó e os reis dos cananeus, até que os filhos de Israel vieram herdar a terra de Canaã. Por enquanto eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.